Oi, gente, bem-vindos a mais um Fab Talks. Eu quase não comecei a falar aqui, porque a gente tá batendo papo antes de começar. A gente já falou sobre muita coisa aqui. Essa minha convidada de hoje é muito gente boa. Aline Gottschalk. Eu não sei falar seu sobrenome. Gente, ninguém sabe, mas é tão fácil. Eu esqueci de colocar. Vi uma menina, uma gringa, que o sobrenome dela é muito difícil também. E ela coloca como que se fala, tipo, Go. Aí eu vou colocar o G ou O com acento. Gottschalk. Gottschalk. É, mas não é chique. É tão difícil. É chique, né? Chique. E eu não tenho outro sobrenome, você acredita? Eu só tenho o sobrenome da minha mãe. Ó, do meu pai, da minha mãe eu não tenho. Não acredito. Aí eu não tenho como colocar outro pra ficar mais fácil. Não tem, então... E aí virou seu nome artístico e ficou. Mas as pessoas sabem falar? Não, ninguém... Aline Go, no Google, uma das pesquisas é Aline Go Instagram. Mentira. Porque ninguém sabe digitar. Engraçado. Gente, pra quem não sabe, a Aline é ex-BBB. Sim. BBB 2015. 15, 8 anos já. Gente, faz tempo Faz já. tempo. Passa rápido. E ela, enfim, depois do BBB, se tornou uma influenciadora digital, super fashionista, gata. Enfim, obrigada. faz um conteúdo muito legal. Inclusive, todo mundo aqui é fã dela. Elas falaram, vamos entrevistar ela. E teve pedido também de seguidora, então foi bem legal. Obrigada por ter topado vir. Imagina, pra mim é um prazer. Te acho maravilhosa. Eu acho que você tem uma energia ótima. Muito obrigada. E eu faço questão de estar próxima de pessoas assim como você. Linda, obrigada. Imagina. Bom, vamos começar então esse bate-papo de hoje. Vamos começar por qual assunto? Eu quero saber o seguinte, como foi que você foi parar no BBB? Pois é, menina, nossa senhora. O que aconteceu? 1 ano antes de eu entrar, eles me convidaram, eu tava numa balada, era o Café de la Musique, que tinha em Belo Horizonte, e aí tem olheiro, né? Eles têm olheiros espalhados pelo Brasil todo. Eu não sabia. E aí chegaram 2 mulheres, se apresentaram, falaram, olha, a gente é da produção da Globo, a gente tá selecionando algumas pessoas com perfil de Big Brother, e a gente achou que você tem muito perfil, a gente queria te chamar para fazer algumas seleções, algumas entrevistas, você topa? Aí a gente fica com medo, né? Ai, meu Deus, saber será se é que real, isso é verdade, né? não é? E aí elas apresentaram crachá, passaram contato, enfim. E aí eu dei meu telefone e realmente ligaram da Globo. E aí eu fui passando por várias etapas de entrevistas. Só que na época, eu tinha um relacionamento, então eu fiquei meio insegura de, ai meu Deus, será que eu vou para esse programa? Não vou? E acabei optando por não ir. Falei, não vou. Isso foi em 2014. 2013 para 2014. Aí, no ano seguinte, eu me separei e falei, gente, quer saber? Todo mundo sempre falava, se inscreve, você tem perfil, vai, não sei o quê. Eu falei, vou me inscrever. Não, eu já tenho. Aí me inscrevi. E você já sabia que eles tinham gostado de você também? E fui passando por todas as seleções. E foi engraçado que quando eu cheguei lá, como eu já tinha participado no ano anterior, eu já conhecia algumas pessoas da produção. Então, quem foi a primeira vez, ficava assim, gente, essa menina, ela tem alguma coisa. Porque como assim ela já conhece a produção? Ninguém sabia que eu já tinha participado. Então, ficou um auezinho. E aí eu fui passando por todas as seleções e finalmente eu entrei, né? A gente não sabe, até realmente entrar, a gente não sabe. Eles ligaram perto do Natal e falaram, olha, a gente precisa ir na sua casa dia tal para confirmar se tudo que você falou é verdade, seus pais precisam estar e tal. Só que eu já tive amigos que participaram, então na hora eu sabia que quando isso acontecesse, era para eles me buscarem. Então, já meio que me preparei, deixei minhas coisas prontas. Eles nem avisam que eles estão indo te buscar? Não. Tô chocada. Eles chegam lá com a mala, jogam a mala e falam, let's go, baby. Gente, eu ia entrar em pânico. Sério, eu sou virginiana, toda controladora. Meu Deus. Eu já sabia, assim, poderia não ser, mas eu já fui preparada para isso. Então, quando ela falou, agora, a partir de agora você não pega mais celular, a gente vai juntas. Aí eu fui para o aeroporto, aí coloquei tudo. Mas aí seus pais sabiam que você ia? Sabiam. E foi a coisa mais louca, porque eu entrei um dia depois que todo mundo já estava na casa. E minha mãe e meu pai ficaram desesperados, porque ela saiu aqui para entrar no Big Brother. Começou o programa, a Aline não tá. Onde ela foi parar? Por que isso? Aí minha mãe pensou que eu tinha sido traficada, tráfico humano, era que gente aconteceu? fake, não era da Globo, né?
Exatamente. Minha mãe e meu pai ficaram desesperados. Minha mãe chorou. E aí a Globo entrou em contato depois e falou, olha, sua filha não entrou hoje, mas fica tranquila. Era a dinâmica do ano. Eu e uma outra menina entramos um dia depois para disputar a última vaga na casa. Não acredito. Então, E aí você ganhou? Loucura. E aí eu fiquei. Gente, imagina ela, coitada. Não, foi desesperador, gente. Você chega até lá, pisa lá e não fica. Nossa, é muito ruim. Porque eu fiquei 11 dias num quarto de hotel, pensa, confinada 100%. Sem poder falar com ninguém. Sem televisão, sem telefone, sem falar com ninguém. Até as janelas são trancadas, sem nada, absolutamente nada. O que você fazia? Eu surtei, né? Até a comida você preenchia. Eles chegavam, davam um papelzinho, você preenchia e aí a comida chegava. Então, assim, tudo é para te desestabilizar. E aí você fica realmente mexida. Eu pedi para desistir 2 vezes, pra você ter ideia. Eu imagino, eu não cheguei consigo no primeiro dia. No primeiro dia, na hora que eu entrei no quarto, eles me colocaram num quarto pequenininho. E era virado para um monte de apartamento, era lá na Barra. E aí me deu um pânico, assim, que eu falei, gente, eu não vou conseguir ficar aqui. E aí eu bati na porta, que tem que bater na porta. Você não podia sair, nada? Não. Você ficou sem sair todos os dias? Sem sair todos os dias. Nem descer no hotel? Nada. A gente não sai do quarto do hotel pra nada. Gente, eu tô em pânico de ouvir isso. É loucura. Pra você entrar na casa, tipo, na fúria mesmo, né? Exatamente. Por isso que todo mundo entra se abraçando, querendo conversar sobre Agora tudo. Que eu tô entendendo. Porque a gente fica tão sozinho, desesperador. E aí eu pedi pra desistir. E aí vieram 2, acho que diretoras me trouxeram chá de camomila, fizeram uma lavagem cerebral em mim de, não, a gente vai te trocar de quarto amanhã, fica. Aí eles me trocaram mesmo de quarto, me colocaram de frente pra praia, assim, numa suíte maravilhosa, que tinha banheira. Falei, não, aqui eu fico agora um mês inteiro. Só que mentira, depois deu mais uns dias, eu já fiquei desesperada de novo e falei, gente, não... Aliás, no dia que eles me deram a notícia, 2. Deram 2. Só que eles deram um livro que falava sobre pessoas que eram mortas e enterradas na praia. E eu de frente pra praia, eu falei, não é possível. Juro, gente. É desesperador. Eu tô em choque. Aí eu falei, gente, aí eu ficava olhando pra areia e ficava imaginando, gente, será que tem gente morta? Que horror. Aí, nossa, você só pensa um monte de coisa ruim. E aí, quando o Boninho entrou pra me dar notícia, o Boninho e mais um diretor, eles entraram no quarto, falaram que eu não ia entrar junto com todo mundo, que eu só ia entrar no dia seguinte. Aí você panicou. E aí você nem tava garantida. Aí eu falei, gente, eu acho que eles estão fazendo isso pra me testar, ver se eu quero entrar mesmo. Na minha cabeça era isso. Eu falei, não, isso deve ser caô, eles estão me testando. Falei, não, tá tranquilo. Só que aí depois me deu uma bad. Eu falei, meu Deus, isso é verdade. E agora? E se eu não entrar? Se eu estiver passando por tudo isso e não entrar? Meu Deus. Aí eu falei, não, gente, liga pro meu pai. Eu não quero mais. Aí eles fizeram outra lavagem cerebral. Aí eles trouxeram um DVD com filme. E aí eu falei, não, pelo menos passou umas 3 horas do dia, eu assisti um filme. Então, é loucura. Você entra assim, desesperado. Eu entrei falando, nossa, eu jamais vou me relacionar com alguém aqui, eu não quero saber de homem. Eu tava assim, numa fase 0 querendo relacionamento. Daí na hora que eu abri a porta, assim, Fernando. Na sua cara. Gente, não tô acreditando. Sério, o que tá acontecendo comigo? Na hora já bateu, assim? Na hora. Jura? Hora. Foi a coisa mais louca do mundo. Nunca tinha sentido isso. Nunca acreditei. Eu sempre achei que existe conexão, mas o que eu senti foi uma coisa muito surreal. E assim. ele sentiu também? E ele também. Então foi uma conexão mesmo de alma, assim. Eu olhei pra ele, ele olhou pra mim e a gente sentiu a mesma coisa, de tipo, fudeu. Caramba! Mas aí como foi? Você entrou depois que eles já estavam, tipo, entrosados? Então, eu entrei pouco tempo depois. Eles entraram na noite anterior e eu entrei, era 12:00, 1h do dia seguinte. Então, não tinha nem 24 horas que eles estavam. Então, você não se sentiu meio que o peixe fora d'água? Só que me senti 100%. Porque que acontece? 1 hora lá já faz diferença. A gente não tem a noção de quanto tempo lá parece ser muito mais dias. Um dia lá parece ser um mês aqui fora. Então é tudo muito intenso. Tanto é que quando alguém sai, parece que alguém morreu, né? Então a pessoa morreu, você fala, gente... Aí você fala, gente, pra quê? Tá uma semana lá, eles já estão chorando. Só que não é, a gente vive uma... Não tem como explicar, assim, todo mundo fala só participando pra entender, porque realmente são sentimentos que você não consegue ter aqui fora, sabe? Você não vive as realidades que você vive ali dentro. Então lá é muito intenso, fora que a gente já vem
do confinamento. Então, eu já entrei, eu me senti muito acuada, assim, sabe? Porque eu não senti uma boa recepção. Eu acho que as meninas já ficaram, né, na delas, não se sentiram confortáveis com a minha presença, isso foi muito nítido, e eu sou muito de energia. Quando eu sinto que a energia tá pesada, eu fico muito na minha, eu não consigo me abrir, eu não consigo ser eu. Então, eu fiquei já travada desde o primeiro momento. E ainda teve essa questão do Fê, que as meninas estavam de olho nele, que todo mundo queria ele, e ele foi e se apaixonou por mim. Então, foi meio conturbado, assim, sabe? Então, eu tive poucos amigos dentro da casa. Entendi. E você ficou quanto tempo lá? Eu fiquei 1 mês e pouquinho. Eu saí um pouco antes do carnaval. Eu saí pro desfile das campeãs, que eu lembro que eu fui no desfile das campeãs. Então, eu tinha passado o carnaval e aí eu saí. Entendi. Então, eu fiquei 1 mês e 1 semana, acho. E você acha que ter um relacionamento lá dentro te atrapalhou, de certa forma, ou não? Então, é muito louco, porque assim, hoje eu me vejo no programa, eu era uma menina, eu falo, meu Deus, me dá vontade de sacudir essa menina, sabe, hoje, olhando. Eu acho que eu fiquei muito quietinha, muito pacífica, vivi só o relacionamento. Mas quando eu entrei muito pela visibilidade. Eu sabia que eu poderia não ganhar. Então, me preocupei muito com ser de verdade, com ser a Aline que eu era. E eu não sou de briga, não sou de confusão, eu não gosto, sou libriana, detesto confusão, eu gosto de estar num ambiente tranquilo. Então, eu acho que, de certa forma, eu conheci o amor da minha vida sem esperar. Então, não tem como eu falar assim, me ajudou, me atrapalhou. Não, eu acabei vivendo a vida minha, esquecido um pouco do jogo, sabe? Se eu tivesse jogado, talvez eu não teria me relacionado. Se eu tivesse entrado com sangue nos olhos, hoje talvez, com a maturidade que eu tenho, eu não teria me relacionado, porque é muito complicado você se envolver com alguém ali dentro. Acho que pode ser bom por um lado, a parte emocional, mas o jogo em si acaba contaminando, né, um com o outro. É. Mas teve um bafafá lá entre você e ele que rolou, assim, teve um... Então, o que aconteceu? Depois que eu saí, o Fernando acabou ficando com ela. E você ficou vendo aqui de fora? Fiquei, mas aí o que eu pensei? Eu falei, nossa, isso tá tranquilo, não é a pessoa que eu imaginava que era, né, em relação ao Fernando, e tá tudo bem. Então, eu vivi minha vida aqui fora plena, normal. Falei, beleza. Pra mim era até melhor aqui fora, que não tinha câmera 24 horas em cima de mim. Mas, enfim, e aí ele arcou com todas as consequências depois. Eles foram muito julgados, foram muito. Mas eu mesma não julgo. Acredito que sim. Eu não acompanhei ela, não vi o pós dela, mas eu acredito que né, as pessoas acabam que fã de reality, quando existe algum conflito com outro participante, as torcidas brigam. Então, acredito que muita gente deve ter ido lá que torcia por mim, enfim. Mas, de coração, assim, pra mim, eu não julguei em nenhum momento, porque eu sabia que tudo era muito mais à flor da pele, enfim. É uma outra realidade. É outra realidade. Então, assim, pra mim, beleza, aconteceu, ele escolheu isso, a minha vida seguiu aqui. Nunca imaginei que a gente fosse ficar junto de novo aqui fora, né? E aí, ele na última festa que tava lá, ele chorou, mesmo depois de ter, né, ficado com ela, falando, Aline Gottschalk, eu te amo, me perdoa. E ele, por muitas vezes, falou com ela que ia ficar comigo, que queria ficar comigo, enfim. Então, eu acho que foi uma coisa muito carnal, assim, sabe? E eu realmente não julgo mesmo. Aí, chegou aqui fora, eu falei, olha, por mim tá super tranquilo, porque ele ficou mega tenso com tudo. E claro, preocupado como eu teria reagido. Sim. Mas eu fiquei muito tranquila. Eu falei, olha, fica tranquilo, você errou, você vai arcar com os seus erros, com as consequências dele. Mas eu só não tenho mais nenhuma vontade de ficar com você, não tenho mais. Vida que segue.
E aí seguiu. E aí teve um dia que ele falou assim, não, mentira. Aí nessa conversa eu falei com ele, se um dia eu sentir vontade de ficar com você, de namorar, qualquer coisa, eu vou ficar, eu não tô nem aí pro que as pessoas vão falar. Sim. Mas hoje eu não sinto. E aí ele começou a me reconquistar, assim, ele sabia que eu tava em algum lugar, aí ficava mandando flores, cartinha, ligava para os meus pais, ele tentava se aproximar de todas as formas, sabe? E aí eu fui avaliando isso, falei, cara, é aqui fora que é a vida real. Então, se ele tá se esforçando, é porque realmente ele quer, porque ele poderia estar com outras pessoas também. Uhum. E aí eu fui dando uma chance, até que eu falei, quer saber? Vamos ficar junto. E aí a gente ficou junto e tá até hoje. E o pessoal te julgou quando você ficou com ele? Tipo, perdoou ele, enfim? Sempre tem, né? As pessoas que vão julgar, mas eu acho difícil a gente julgar a escolha de outra pessoa, porque só ela vive a realidade, só ela sabe dos valores que ela tem, que ela não tem, só ela sabe a pedra que ela quer colocar em determinadas histórias, que ela consegue seguir em frente ou não. Então, se eu fosse viver em função... Nem te abalava, assim. Entendi. Não, porque se eu não conseguisse colocar uma pedra nessa história, eu não teria ficado com ele. Como eu consegui colocar, e pra mim é muito bem resolvido e tá lá naquela gaveta, não pra tem você problema ficou muito claro falar. Que são duas realidades, Sim, né? exatamente. A real mesmo e aquela do reality, Sim, que é totalmente diferente. Aleatória. Porque lá, igual eu falei, a gente vive outras realidades. A gente não fica aqui fora convivendo com uma pessoa que você não quer conviver. Você simplesmente vai pra sua casa, você simplesmente bloqueia do celular, não atende. Lá não tem como você fugir. Verdade. Então, e às vezes você fica mais carente também, né? Muito, muito. Eu não sou uma pessoa porque você não tá com a sua família, você não tá com ninguém que você ama, né? Exatamente, Não faz muita carência. falta. Eu não sou uma pessoa que é muito carinhosa, que gosta de ficar tocando, de abraçando, não sou essa pessoa. Mas lá, eu sentia falta. Olha que loucura. Uma coisa que eu não sou aqui fora e eu senti muita falta lá dentro. Então, assim, um toque lá, se arrepia inteiro. É tudo muito sensível, assim. Você fica muito sensível. As emoções à flor da pele. A assim. flor da pele, total. Eu acho que tem alguma pergunta, né? Que você já tá posicionada aí. Ela vai falando o que tem a ver, assim, as perguntas que as seguidoras mandaram que tem a ver com o assunto que a gente tá falando, sabe? Só pra enriquecer o papo. Tem uma pergunta disso que vocês estavam falando. Quem mandou foi a Fernanda. Oi, Fabi. Oi, Aline. Meu nome é Fernanda. E eu queria saber como foi quando você saiu da casa e viu tudo que estava acontecendo lá dentro. E se aqui fora as pessoas, seus amigos, conhecidos ou desconhecidos, julgaram muito a relação sua com o Fernando no começo. Que é um pouco que eu te perguntei. Não, acredita que não. Eu acho que eu tenho um círculo de amizade muito forte, assim. Minhas amigas são minhas amigas há muitos anos. Minha família, enfim, todo mundo que está à minha volta sempre apoiou minhas decisões. Eles nunca questionaram. Eles sabem que se eu decidir, eu vou viver a minha vida, eu que vou arcar com tudo. Então, eles apoiam, sabe? E o Fê é um cara muito maneiro, muito legal, muito, nossa, do bem. Ele é um cara que tem um magnetismo, enfim. Então, quando você conhece ele, vê a essência dele, você se apaixona também. Então, quando todo mundo conheceu, teve a oportunidade de conhecer ele, entendeu o que eu senti, enfim, o que era. Sabe? Então, eu não senti nem um pouco, assim, das pessoas, algum preconceito das pessoas próximas a mim. E quando você sai, dá vontade de ver você lá dentro? Você ficou querendo se ver lá dentro pra ver como que você tinha… Não. Não? Não, eu vejo assim, agora, uns vídeos de fã-clube que postam, aí isso eu via, mas acompanhar o programa todo, eu não acompanhei muito. Eu acompanhei as edições depois que eu saí. Aí você ficou Quando olhando… eu saí, aí eu assisti, acompanhei por muito tempo, até porque… falavam de mim, então sempre, Claro. A minha época era o Bial ainda, então eu lembro do Bial falando algumas coisas, tinha um programa que repetia muitas cenas em que eu estava, então eu acompanhei isso, mas ficar olhando tudo que eu fiz e falei, assim… Acabou que não, recortes mesmo que eu fui vendo e mesmo assim eu falo, gente, meu Deus, como é que eu era sonsa. Eu era muito sonsa, meu Deus. Mas teve alguma coisa que você fez lá que você pensa, quando você saiu, você viu uma repercussão que você falou, meu Deus. Não.
Não devia ter feito isso, falado aquilo. Na época era mais tranquila, né? Não, sempre tem. A gente fala coisas que, principalmente nós anônimos, né? Porque agora entra muita gente que já tem uma noção do que é a rede social. A gente não tinha. Então, muitas coisas eu falava sem menor noção. Por exemplo, à noite eu falava, nossa, essa hora não deve ter ninguém assistindo. Gente, tá todo mundo essa hora dormindo. Gente, como assim? Olha o pensamento, pay-per-view. E depois passa na edição também, enfim. Então, acho que essa noção a gente não tinha. Era o que antes de entrar no BBB? O que você fazia? Então, eu sou formada em design de interiores, sempre amei, e eu tava cursando moda. Faltava um período para eu formar, quando eu entrei. Então, eu tava só na faculdade. Assim, não tinha nenhuma responsabilidade, minha vida era, assim, só... Você não tinha seguidor? Não tinha rede social, pra você ter ideia. Você não tinha rede social? Não tinha, eu não tinha. E aí, mas aí quando você entrou, você montou. Que loucura, E aí eu falei com as minhas amigas, com a minha cunhada, eu falei, olha, quando eu entrar, vocês criam uma pra mim. Elas criavam... Mas nem em particular você tinha? Não tinha. Olha que loucura. Gente, que loucura. E aí eu falei, vocês criam pra mim. Só que lá no programa eu ficava falando isso. Nossa, nem rede social eu tenho. Aí o que o Instagram entendia? Que era fake. Derrubava as contas que as minhas amigas e minha cunhada faziam. Toda hora era derrubada. Porque eu falava, não tenho. Mas quando você saiu, então, você não tinha muito seguidor? Não, aí depois conseguiu firmar. Aí firmou. Aí eu lembro que quando eu saí, eu era a terceira ex-BBB mais seguida. Só tava na minha frente a Sabrina e a Grazi. Caramba! Então pensa, era tipo assim, um auge. Quantos seguidores? 70 mil seguidores. Mentira! Juro. Isso em 2015, né? Olha como os tempos mudaram, olha que loucura. Né? Era tipo agora assim, se não crescer pra 3, 4 milhões, sei lá, as pessoas já ficam chateadas, né? Sim, não, mudou muito, né? De 2015 pra hoje, o programa é outro. Até os cancelamentos, é outra, tudo. É mais pesado hoje em dia, eu acho. Muito mais. Eu acho que as pessoas estão mais intolerantes. E eu acho isso triste, porque, por exemplo, isso acaba travando muitas pessoas de serem elas mesmas, né? E a gente fica falando, nossa, o Big mas não é mais o que era. Claro que não, hoje as pessoas têm muito medo de serem canceladas, então elas acabam virando um robô. E aí você fica falando, poxa, sinto falta de autenticidade, mas aí quando a pessoa é autêntica e verdadeira, aí ela é cancelada. Então pensa, é um conflito aí que existe. As pessoas ou querem robôs ou elas querem a realidade. Não dá pra ser os dois. Então, eu acho um pouco difícil isso. Então, você saiu de lá com 70 mil seguidores, que na época você falou, meu Deus! Você jura? Meu Deus, A gente não tem noção. Aí eu peguei um táxi e fui pra casa do primo de uma amiga que morava no Rio. E aí o taxista falando, não acredito que você saiu. Todo mundo tava achando que você ia ficar, porque em todas as pesquisas eu tava ficando, né? E aí todo mundo indignado, não acredito, isso é tudo armado. Falei, não sei se é, mas... E as pessoas estavam super te parando na rua e tal? Assim, como foi eu comecei a ter noção, porque quando você sai, a visibilidade é muito grande, principalmente por conta do que rolou, enfim, aconteceram várias brigas e eu e o Fernando, a gente sempre estava ali no meio. Então, quando eu fui pro desfile das campeãs, no carnaval, eu fui de um camarote pro outro, eu tive que passar pela arquibancada, assim, né, tipo, lá na pista. E aí todo mundo gritava, Aline! E eu não sabia o que eu fazia, sabe? Eu ficava assim, gente, será que eu dou tchau? Oi, beleza? O que eu respondo? E a imprensa em cima de você. Assim. Super em cima. Então, é tudo muito novo, né? Do nada. Num dia, ninguém sabe nada da sua vida. No outro, todo mundo sabe tudo da sua vida. Todo mundo quer estar perto de você, te convidar para tudo, ser sua amiga. Então, para mim, foi um pouco caótico, assim, saber lidar com tudo isso. Mas, enfim, eu acho que eu sempre tive o pezinho no chão, sei muito bem das minhas raízes. Eu acho que quando a gente tem ali uma família, uma base, a gente não se deslumbra, né? Eu ficava muito mais sem graça, eu ficava muito tímida de tipo, meu Deus, eu sou uma pessoa normal como você, vem cá. E as pessoas ficavam, nossa, você é maravilhosa. Eu falava, gente, mas eu não sou. Então, acho que eu nunca deslumbrei, assim, em nenhum momento, nem nessa época que foi tipo, uau. Pra mim era legal o reconhecimento, mas... Não subiu na cabeça. Zero. Eu achei que você estava levantando a mão que você queria.
Gente, mas que legal. E aí depois, então, você cresceu muito depois, né? Muito depois. Seu crescimento nas redes sociais, assim, no Instagram e tal. Você foi criando sua base sozinha, então. Eu sempre amei esse nicho da moda, sempre admirei. Tanto é que eu fazia moda, faltava um período para eu me formar. E era algo que eu sempre quis muito pertencer. Então, quando eu saí, até os trabalhos mesmo que eu escolhi, toda a trajetória, assim, tiveram muitas renúncias. Porque existe um preconceito gigante com ex-BBB. Na minha época era pior ainda, porque agora acho que não. Acho que depois que começou o camarote a entrar, eu acho que deu uma diminuída nesse preconceito. Mas as pessoas ficavam lá, nossa, só uma ex-BBB, enfim. E eu sei que eu já tenho um estereótipo que bonitinha, só é bonita. E eu falava, gente, eu vou ter que mostrar que eu não sou só um rostinho bonito, eu vou ter que trabalhar mesmo, vou ter que dar minha cara a tapa e conquistar o que eu quero. Então, eu tinha um objetivo muito bem estabelecido na minha cabeça. Então, durante aí bons anos, eu lembro que, tipo, eu quase não trabalhava, porque os trabalhos que chegavam para mim eram trabalhos que não tinham a ver com o que eu queria chegar, aonde eu queria chegar. Então, eu ficava com muito medo também. Bom que você tinha esse discernimento, né? Mas era difícil, porque chegava um valor que você falava... Quando eu saí, por exemplo, primeira proposta, Playboy. Aí eu falei, gente... Nossa, só que aí vai chegando os valores, eles vão aumentando. A cada não que você fala, eles aumentavam um pouquinho. Lógico. Aí eu ficava, meu Deus, eu nunca vi esse dinheiro na minha vida. Que vontade de pegar esse dinheiro e sumir. Mas, enfim, eu sempre pensei muito no meu pai, no meu irmão. Sempre quis ter filho, então eu também pensava num futuro. Então, não era uma possibilidade. E aí, por vários e vários anos, eu queria fazer alguns trabalhos pelo dinheiro, mas recusei e, enfim... Hoje eu vejo que foi a melhor escolha, mas quando a gente tá vivendo é difícil, né? Porque eu lembro que eu tava grávida do Luca, eu engravidei pouco depois do programa. Ah, é? Quando acabou, eu engravidei acho que 3, 4 meses depois. Só isso? É. Não acredito. Você já tava com ele? Você já tinha A gente já tava junto, tudo? Aham. E aí... Foi totalmente sem querer? Não, o Fernando queria muito ser pai. E aí ele falou, vamos tentar. Eu falei, não acredito. Tá, vamos tirar o anticoncepcional que eu usava no Varing, que é um anel. Que deixava. Eu falava, vou tirar, vamos ver o que dá. Só que eu usava anticoncepcional há muitos anos. Eu achei que fosse demorar um pouquinho, sei lá, uns meses. Não, na semana que eu tirei, eu engravidei. Então, pensa... foi um mega susto. Não, você ainda estava vivendo esse pós, né? Sim, olha quanta informação nova ao mesmo tempo. E aí eu lembro que eu tava grávida, gente, eu não tinha R$1.000 na minha conta. Tipo assim, não tinha dinheiro nenhum. Você morava sozinha? Aí, não, eu tive que morar com minha sogra. Olha isso, a gente morava num quarto em cima da casa da minha sogra. O banheiro era até do lado de fora, assim. E aí a gente viveu, acho que bastante tempo ali, porque a gente não tinha condição de alugar um apartamento, a gente não tinha condição nenhuma. E desde que eu saí da casa dos meus pais, eu falei, eu não vou pedir dinheiro pro meu pai pra nada. Eu sempre tive uma vida muito boa, nunca fui rica, nunca vim de uma família rica. Mas nunca me faltou nada, então eu sempre estudei escola particular, sempre viajei, sempre tive tudo que eu queria. Tive conforto minha vida inteira. E eu falei, eu não vou pedir pro meu pai, porque eu sabia que se eu pedisse, ele iria me dar, mas por orgulho eu falava, não posso. E aí não pedi nada, e aí eu e o Fê na cara e na coragem. E assim, eu acho que existem tantas maneiras de você chegar no objetivo, e eu e o Fê, a gente teve muitas oportunidades de passar por atalhos. E a gente sempre negou, sabe? A gente falava, não vamos fazer dessa forma, não vamos... Feria os valores de vocês. Total, assim. Que bom que os dois pensavam igual também. Teve até... Muita gente falou, você não quer ser atriz? E eu falava, gente, nunca foi meu sonho ser atriz. Eu não posso almejar uma coisa pelo desejo de outras pessoas, sabe? E aí eu lembro que 2 diretores chamaram... um diretor chamou eu e o Fernando, falou, a gente quer conversar com vocês e tal. Gente, eu acho que isso eu nunca contei pra ninguém. Olha! Temos momentos inéditos aqui no Fab Talks. E aí, esse diretor chamou, a gente foi, eu tava grávida e nem sabia ainda. E ele falou assim, a gente queria ter muito vocês aqui,
eu acho que vocês têm todo o perfil para estar aqui, para, enfim, vocês fazerem sucesso. Mas falaram assim, aqui dentro vocês não vão poder ser um casal. Aqui é cada um por si, do portão para fora, aí vocês podem. Eu não lembro exatamente as palavras, eu acho que eu nem posso falar, a entender, né? Mas tipo, que vocês tinham que fazer as coisas pra ficar bem sucedido, né? E aí isso pra mim foi muito chocante, porque você foi na minha ainda. cara. E aí eu lembro que meu olho começou a encher d'água. Eu falava, gente, eu vou chorar, não tô acreditando. E ele pegou e falou assim, né? Aí ele falou assim... E não adianta me olhar com esse olhar de peixe morto, não. Você sabe quantas meninas gostariam de estar aqui, onde você está sentada agora? Gente, parece que gente, filme, juro, né? eu falava assim, não é possível que eu tô vivendo isso tudo. Eu fiquei tão chocada. E olha que louca. Aí, beleza, aí eu desabei a chorar. Ai, meu Deus, eu não quero isso pra mim, não sou assim. Enfim, chegou lá, eu tava chorando muito. E o Fernando, cara... Você tem que ir, sabe? Você não precisa fazer o que você não quer. Depois que você aceitar, tipo, eu falei, amor, você não tá entendendo o que eles estão falando. É porque pra eu estar lá, eu preciso aceitar antes. Não é assim. E aí, ele tava, né, meio que viajando, assim. E aí, depois tinha o site que saia todas as fofocas de qualquer coisa. E aí, falavam assim, a Aline e Fernando brigam feio em refeitório. Porque eu tava chorando por causa de tudo. E ele falando enfático, tipo, vai. Então. Ele não quis acreditar, na verdade. Ele achava que seria super de boa, assim. E eu senti ali que não seria. Então, é um universo que eu não estaria disposta a viver. Ainda mais por um sonho que não era meu, sabe? Então, pra mim, ali ficou muito claro. Falei, não é isso. Então, eu fui traçando realmente o meu caminho, onde eu queria chegar. E sempre foi a moda, sempre foi viver muito tudo isso que eu vivo hoje. E é isso, eu acho que são escolhas mesmo que vão fazendo você... ter credibilidade, ser reconhecida. Hoje muita gente me fala, cara, eu nem sabia que você participou do programa. Então, é isso que eu fiquei pensando, porque você cresceu depois mesmo. E eu mudei muito também, né? Então, eu ia falar sobre isso também. Você mudou muito. Muito. Como foi isso? Não, eu acho que assim, todo mundo muda em 8 anos, claro. Né? Eu era uma menina. Mas assim, eu não sei se eu te reconheceria, assim, nesse nível, não, muita gente. Ultra sincera. Sim, claro. Aí eu fiquei pensando, será que é porque ela não queria, tipo, se vincular a esse passado? Nada a ver, assim. Não foi. Assim, até quando eu saí, eu queria realmente desvincular um pouco da imagem, porque eu queria fazer outras coisas. Então, tudo que chamavam, por exemplo, pra falar disso, eu não aceitava. Mas hoje, eu não tenho problema nenhum. Pra mim, eu tenho um super orgulho de ter participado. Mas a mudança aconteceu pelos anos mesmo. Eu tinha 24 anos, então era muito menina. E não me cuidava, não treinava, não me alimentava bem. Enfim, não tinha, como eu falei, responsabilidade com nada. Tava só vivendo a minha vida com 24 anos. Não trabalhava, enfim. Você foi mãe aos 24? Fui mãe aos 25 para 26. Tá. E aí... E essa vontade de mudar e tal, veio depois de ser mãe? Não, mas não tem um momento que eu falei assim, quero mudar. Não foi. Foi acontecendo de tipo, fiquei grávida. Aí quando eu tive o Luca, eu falei, não quero mais ficar loira, fiquei morena. Aí eu fui mudando assim minha aparência. Só que essa questão da mudança radical mesmo que todo mundo fala, eu acho que aconteceu de 4 anos pra cá, porque eu emagreci muito. Eu emagreci de 8 a 10 quilos, eu não lembro exatamente. Mas o que aconteceu? Eu tinha uma marca de roupa em 2018, eu abri uma marca de roupa, porque sempre foi meu sonho. Só que eu também abri do jeito que dava, morava no Rio de Janeiro, a confecção era em Niterói, eu não tinha condição de pagar funcionário, então eu fazia tudo, absolutamente tudo sozinha. Desde ir lá nas lojas comprar tecido, até, enfim, levar no correio, sabe? Fazer grade, enfim, tudo, absolutamente tudo era eu sozinha. É um mega trabalho. E eu não consigo ser uma pessoa tranquila. Eu me exijo muito de tudo que eu me dedico a fazer, eu sou muito exigente. E aí, deu ruim, né? Não ia funcionar. E já é um mercado difícil, né? Empreender é muito difícil. Então, eu tava meio que deixando de lado essa profissão de influenciadora.
e focando na marca. Só que quem sustentava a marca era a Aline influenciadora, então não dava para eu abandonar, né, tudo. E aí a marca mandou até super bem por um tempo. Eu tava vendendo só varejo, depois pediram para abrir para atacado, aí eu fiz atacado e aí venderam em muitas lojas. E aí eu comecei a perder um pouco da noção, assim, porque... Pensa, eu sozinha, eu contratei uma pessoa, que aí começou a dar para eu pagar uma pessoa, aí levei, toda a fábrica era em BH, em Belo Horizonte, essa pessoa morava lá, minha funcionária, e aí era tudo de longe, toda hora eu tinha que ficar indo, Nossa. E aí, enfim, foi me sobrecarregando de uma forma que meu corpo colapsou, e aí eu comecei a ter crise de pânico. Ah, jura? Foi horrível, E foi por isso que você emagreceu nessa época? Não, aí o que aconteceu? Eu comecei a ter crise de pânico, eu nunca tinha tido na minha vida. Eu tava numa feira que chama Minas Trend Preview, Sei. que é lá em BH, e é super famosa, enfim, muitas marcas vão lá expor. E aí eu comecei a ter uma compulsão de choro, do nada, assim, eu chorava, de soluçar. Nossa. Aí eu falei, gente, que loucura, o que tá acontecendo? Eu não tava entendendo o que tava acontecendo. E aí, quando começou a todo dia, várias vezes no dia, eu falei, gente, eu tô tendo crise de pânico, não tô acreditando nisso. E foi uma virada de chave pra mim. Nessa época? Já tava, isso foi em 2018. E aí... É porque teve uma época que vocês separaram, não teve? A gente separou. A gente ficou 4 meses separados. Não foi nessa época? Não, a gente já tinha voltado. E aí... Eu me assustei, foi uma virada de chave que eu falei, gente, eu preciso cuidar de mim. Porque eu não queria tomar remédio já de cara. E eu falei, o que eu faço pra me dar prazer na vida? Porque agora eu só ando estressada. Se eu não tô estressada por causa da marca, eu tô estressada por causa de entrega. Então, eu tava virando, assim, um saquinho de estresse. Tava péssimo. Não tava tendo vida social, não tava nem mal falando com o Fê, com meu filho. Tipo, eu tava tão sugada com o trabalho que eu realmente não vivia. Eu falei, gente, eu não faço nada que me dá prazer mais. Eu não cuido da minha alimentação. Eu não cuido do meu corpo. Como que eu tô exigindo dele algo, sendo que eu tô dando o pior pra ele, sabe? Então, foi uma virada de chave que eu falei, então, a partir de amanhã, eu vou tentar fazer tudo sozinha. E aí, comecei, o que eu gosto de fazer? Eu sempre gostei de Muay Thai, então, eu falei, eu vou começar a voltar pras minhas aulas de Muay Thai. Aí, contratei professor pra ir em casa, pra não dar a desculpa de, ai, nossa, não quero ir pra academia. E aí, eu acho que uma coisa vai puxando a outra. Você vai praticando um exercício, você quer se alimentar melhor. Então, eu também comecei a tirar industrializado, tirei todo o fast food, porque eu comia todos os dias em fast food. Caramba. Todos. Eu comia macarrão instantâneo. Realmente, você estava indo para um caminho muito ruim. Eu lembro que um médico chegou para mim e falou assim, você tem a alimentação de uma pessoa obesa. Então, assim, o meu percentual de gordura era muito alto. O meu colesterol era muito alto. Tudo, minha saúde não era boa. Só que a estética do meu corpo nunca me incomodou. Nem nessa época, sabe? Eu sempre me achei linda. Nunca foi um problema para mim. De verdade. E aí, quando eu comecei a me cuidar, e aí tirei tudo isso. Tirei industrializado, tirei refrigerante, tirei fast food, tudo. Assim, em 2 meses eu tinha emagrecido muito. E aí comecei a praticar exercício. Uma coisa vai puxando a outra. Comecei a dormir cedo, beber água. Tudo que eu nunca fiz, eu comecei a fazer. E aí o corpo sentiu. E o corpo, muito. Nossa. E aí eu nunca mais tive crises. Nenhuma crise. Que loucura. Então, assim, pra mim, isso era o meu maior incentivo de não parar. Porque eu não queria voltar a viver aquilo que eu tava vivendo, essa angústia, essa coisa horrível que são essas crises. Então, pra mim, foi uma mega virada de chave. E aí, desde então, eu nunca mais parei. Nunca mais. Eu relaxei um pouco. Você foi criticada nessa época? Porque tem gente muito, nossa. E aí, eu lembro que, tipo, falavam que eu tava com anorexia. Falavam que eu tava fumando crack. Que falavam, isso, gente? Era nesse nível, assim. Que eu estava um esqueleto, que só eu não enxergava. Sendo que a minha saúde estava melhor. Muito melhor. Então, assim... Teve até uma época, e isso é muito preocupante, porque a gente começa a acreditar no que as pessoas estão falando, e aí vem a distorção de imagem, né? Eu falava, gente, será que eu tô tão magra assim, de não tá conseguindo ver? Aí eu ficava perguntando, Fernando, amor, você acha mesmo? Ele falava, não, cara, você tá linda, não entra nessa pilha. E eu falava, nossa, meu Deus, olha que perigo que é, se você não tem uma rede de apoio ali pra, né, te mostrar a realidade, você acaba acreditando, então... É muito perigoso. E eu sofri muito hate, até hoje, assim, sabe? Já tem 4 anos que eu emagreci e até hoje eu recebo.
direct de pessoas falando, nossa, você tá parecendo uma velha de 60 anos, de tão magra, você tá um esqueleto, enfim, aí tem de tudo, né? Por que as pessoas fazem isso, né? Eu não consigo entender, eu acho que assim, é uma frustração tão grande interna que ela precisa externar isso em alguém, sabe? Hoje não, essa semana mesmo eu postei uma moça que tem mais de ano que ela me mandava direct e sempre isso. Nossa, você é muito magra, você tá horrível. Você não bloqueia? Você é esquelética. Não, aí eu não tinha visto ainda. Ah, tá. Quando você viu... Quando eu vi que já tinha mais de um ano, tipo, eu falei, gente, não é possível. Olha que desiste, loucura. né? Tipo, aí eu fui e printei e postei, sabe? E aí ela foi e desativou o Instagram. Então, assim, eu acho que tem muita gente com emocional adoecido, sabe? De estar frustrada, Eles infeliz. nem sabem, né? Olha isso, você tava passando por crises de pânico, você quis se cuidar. E aí a pessoa vai lá e detona você, né? Eu acho muito cruel, sabe? Você falar do corpo do físico de alguém não te interessa, sabe? Você não tem que falar. Eu lembro que quando eu emagreci, muita gente falava, eu tô preocupada com a sua saúde. Tá bom, né? Tá, sim. Sei. Você tá preocupada em falar, sabe? Enfim, mas eu nunca me importei muito, não. Eu acho que isso me calejou de uma forma que hoje, infelizmente ou felizmente, eu já ignoro, sabe? Falar, tá, mais uma. Que bom que não te afeta, né? Não. Mas quando você acha que foi a viradinha de chave, assim, do seu Instagram, que você cresceu pra caramba? Porque hoje você tem mais de 2 milhões de seguidores. Quando que você acha que deu essa virada? Eu acho que quando a maternidade, né? Quando eu engravidei, muita gente veio. E acho que também depois que eu me mudei para São Paulo, tem 3 anos e meio também. Por que você ficou morando no Rio? Porque o Fê era de lá, ele é de lá. Entendi. E aí, como ele tinha coisas lá, negócios lá, e a família, enfim, a gente acabou ficando muito tempo lá. E eu sempre falei, vamos pra São Paulo acontecem as coisas, sempre quis vir. E ele ficava meio que resistindo. Aí a gente colocou o apartamento pra vender, ele falou, não, na hora que vender a gente vai. E aí vendeu, a gente veio e foi muito bom, assim, profissionalmente. Cresceu, eu assim. sinto muita diferença. Muita, no profissionalismo, nas marcas que eu trabalho, em posicionamento de imagem, tudo mudou. Que legal. E o seu filho hoje tá com quantos anos? 6, faz 7 em abril. 6, que legal. Você pensa em ter mais? Não? Não, hoje eu não consigo pensar mais. Mesmo? Durante a pandemia eu pensava, falava, ai amor, vamos ter mais um. Aí eu até tirei o anticoncepcional e tal, não rolou. Aí eu falei, vou colocar o tio, não é pra ser. Olha. E aí não aconteceu. Hoje eu não consigo pensar, porque assim... Pode parecer um egoísmo, e eu acho que até é, mas hoje eu não consigo abrir mão de tudo que eu faço para viver a maternidade de novo, assim. Eu penso muito em dar um irmão pro Luca, né? Falar, ele é muito sozinho, a gente não tem família aqui, então ele acaba não convivendo com os primos, não tem irmão. Mas eu falava, eu não posso ter filho só pra dar um irmão pro meu filho. É verdade. Então eu tenho que querer ser mãe de novo. E aí eu fico pensando, porque foi uma fase tão difícil, que aí entra naquela fase que eu te falei, que a gente, né, não tinha grana, e eu não tinha a opção de ter babá, então era tudo eu e o Fernando. E foi tão difícil pra mim, que me deu um pouco de trauma, sabe? De falar e ficar lá naquela... coisa de acordar a noite inteira, a privação de sono pra mim é uma coisa muito difícil, mexe com o meu emocional, mexe com tudo, assim, e aí hoje eu não tô disposta a viver isso tudo, sabe? Eu acho que o lado bom é maravilhoso, mas eu preciso também ser real comigo. Claro. Falar, hoje eu não dou conta, hoje eu não conseguiria ter um recém-nascido. Então, eu falo muito com o Fernando, falei, eu já queria ter um na idade do Luca, sabe? Que já vem tá pronto. Criado. Aí eu teria. Mas caminhar tudo de novo, assim, hoje não tenho vontade. Mas também eu sou nova, né? Eu tenho 32, eu acho que tudo pode mudar. Então, eu não acho que isso é uma questão, assim, que é definitiva pra mim na minha cabeça. Mas hoje não. Entendi. Tem uma pergunta. Quando ela se posiciona assim, eu já sei. A Ariane mandou uma pergunta aqui. Oi, Fábio. Meu nome é Ariane.
Quero agradecer a participação aqui no podcast. Adoro todos os convidados. E hoje, em especial, a Aline. Sigo ela desde o BBB. Ela é uma pessoa muito forte, de superação. E eu gostaria de fazer uma pergunta para ela. Como que foi receber a notícia, né, do câncer? Como que foi esse diagnóstico? E o que ela pensou no momento, né, em ficar, às vezes, sem voz. Eu tenho um caso de uma amiga, né, que a mãe teve o mesmo câncer, né, que a Aline. E na época eu até falei pra minha amiga seguir a Aline, porque ela dava dicas, né? Então, assim, foi muito especial nessa época pra minha amiga. Então eu gostaria de saber, queria que ela contasse um pouquinho mais como que foi descobrir e o tratamento, né, e o pós. Um beijo pra vocês. Espero participar mais vezes. Como ela chama mesmo? Ariane, obrigada pela participação. Eu ia te perguntar disso, porque deve ter sido um baque, né? Nossa, eu acho que o ano de 2022 foi o ano mais desafiador da minha vida, né? Porque ninguém tá preparado para receber um diagnóstico de câncer, seja lá qual for, assim. E os meus exames estavam todos normais, todos, de sangue, enfim, não tinha o porquê. Você estava super se cuidando, né? Sim, você falou, nunca mais deixei de me cuidar. Nunca mais, sempre me cuidei, enfim. E aí, eu acredito muito que foi Deus mesmo, meu anjo da guarda, porque ficava na minha cabeça de, nossa, você nunca fez um ultrassom de tireoide, faz. E aí eu ficava, ai meu Deus, será? E aí eu pedi a minha médica, de tanto que ficou isso na minha cabeça, eu falei, doutora, faz um pedido pra mim que eu quero fazer esse exame. E aí eu fiz o exame e aí já deu que tinha um nódulo. Falei, gente, um nódulo, já fiquei super preocupada. E aí fui pesquisar. Ao mesmo tempo é super comum, né, ter nódulo então, na aí eu fui pesquisar e era super comum, benigno, enfim. Aí eu falei, não, vai ser benigno, tá show. E conversei com pessoas próximas também, tipo, eu tenho, é super tranquilo. Eu falei, não, então tá. Aí ela falou, olha, pelas características, quando for pronto, né, o exame do ultrassom, minha médica falou, pelas características, vão pedir uma biópsia. Falei, então tá, vamos fazer uma biópsia. Ela já desconfiou. E aí, mas na minha cabeça era tipo assim, vamos fazer pra desencargo. Desencargo, vamos tirar isso da cabeça. Aí fiz, e eu fui pra uma viagem pra Marrocos, a trabalho. E quando eu cheguei lá no primeiro dia, eu tava muito feliz, porque era uma marca, assim, maravilhosa, que eu sempre sonhei em trabalhar. Então, eu tava muito realizada, chorei, fiquei toda emocionada. E aí, quando eu cheguei no quarto, depois do dia todo, eu abri meu e-mail e tinha o e-mail do laboratório que eu tinha feito a biópsia. Na hora eles não falaram nada? Não, nada. Eles fazem a coleta, né? Mandam, né? Verdade. Verdade. E aí tem que ir pro laboratório, enfim. E aí demorou uns dias. E aí, como eu não entendo, né, uns nomes bem difíceis, eu só dei print e mandei pra minha médica. Porque aí eu ia ter o diagnóstico, enfim. E aí ela escreveu, eu mandei pra ela o print, ela falou assim, a gente tava esperando você voltar de viagem. Na hora que ela falou isso, aí não precisa falar nada mais. Aí eu falei, não tô acreditando. Ai, meu mundo, assim... Você tava a trabalho, você não tava com ninguém da família. Tava sozinha dentro de um quarto. Maria. Foi assim, acho que foi a pior sensação que eu já vivi na minha vida, assim, foi muito ruim, eu fiquei muito triste. A única coisa que eu pensava é, nossa, vou morrer, meu Deus, não acredito, eu vou morrer. Então era um sentimento de muito medo, assim, da morte mesmo, de falar, meu Deus, isso tudo tá acontecendo é real, sabe? E aí na hora eu chamei o Fernando, falei, amor, cara, eu tô com câncer. Falei com ele, eu tô com câncer. E aí ele ficou super tranquilo, porque ele já sabia, ele já tinha conversado com a minha médica. Eles já tinham conversado, eles estavam esperando eu voltar justamente para não atrapalhar a minha viagem. E aí ele ficava, calma, vai dar tudo certo, calma. Ele ficava me tranquilizando. E eu desesperada, gente, juro, eu gritava no hotel, falava, meu Deus, por quê? É muito ruim, é uma sensação assim, que eu não desejo pra ninguém sentir. E é aquela coisa, eu tava do outro lado do mundo, eu queria um abraço do Fê, do meu filho, da minha família, e eu não podia ter isso, né? Então foi assim, dureza. Ano passado isso? Foi em maio do ano super passado. Recente. Não tem nenhum ano.
E aí, eu não queria compartilhar isso com ninguém na viagem, né? Eu não tinha intimidade suficiente. E era uma coisa muito recente, tava doendo muito. Mas eu falei, eu não posso transparecer, porque eu preciso entregar o trabalho que eu vim fazer. E aí, eu segurei a onda. Tipo, não chorei em nenhum momento. Ninguém nem imaginava. Só que a hora que eu ficava sozinha, eu desabava. Lógico. E tipo assim, nossa, aí vinha todo o medo, toda a preocupação de... Será que eu vou fazer quimioterapia? É tanta coisa que vem na cabeça. Então, eu só queria voltar. Eu tava louca pra acabar logo a viagem e Lógico. vir. Então, quando eu cheguei aqui, enfim, falei com o Luca, falei com o Fê, foi assim, uma paz pra mim. Mas, ao mesmo tempo, eu tava muito insegura de não saber. Pra mim, era tudo novo. Nunca tinha tido uma pessoa próxima a mim que tivesse tido, que eu pudesse tirar uma dúvida. Então, aí a gente marcou a consulta com o cirurgião de cabeça, que foi quem fez a minha cirurgia, cabeça e pescoço. E nessa consulta, eu lembro, só falei com ele, eu falei, eu não posso morrer, eu tenho um filho de 6 anos. Ai, gente. Aí ele, tipo, ele falou, não, calma. Aí eu não gosto nem de lembrar, eu fico lembrando, né, dá uma emoção, porque eu tinha muito medo do Luca crescer sem mãe, assim, eu ficava muito preocupada. E aí ele falou, não é assim. Aí ele falou comigo, de todos os cânceres que existem, esse é o menos agressivo. Se puder alguém escolher um câncer para ter, a pessoa precisa escolher esse, porque você vai tirar. Você vai fazer uma cirurgia e vai tirar. É encapsulado, né? Mas mesmo ele falando tudo isso, né, a gente fica com aquela desconfiança. Ai, meu Deus, tá, mas se estiver em outra parte do meu corpo? Não, aí, enfim. Foi essa consulta com o doutor Marcos Tavares, um anjo, assim, me ajudou muito a ficar mais tranquila. Mas, ao mesmo tempo, eu falava, eu posso morrer durante a cirurgia, eu posso ter em outro lugar, enfim, eu só queria fazer essa cirurgia. E aí, de maio até agosto, que foi quando eu fiz a cirurgia, foi um momento muito doloroso, porque a todo tempo eu pensava, esses podem ser os últimos momentos da minha família comigo, essas vão ser as memórias que eles vão ter de mim. Então, olha que loucura. Você entrou nessa noia assim, ficar real. pensando nisso. É muito doloroso, sabe? Então, a gente viajou, eu lembro que eu viajei com o Fê, viajei com o Luca, e eu ficava, nossa, será que é isso que eles vão, tipo assim, falar, nossa, essa foi a última viagem com minha mãe. Ai, que horror. É muito ruim. Você que é mãe, você vai entender esse sentimento, né? Então, foi muito ruim. Mas também, no dia da cirurgia, eu falei... E aí, um dia antes da cirurgia, eu tava com muito medo. Eu falei, ai, meu Deus do céu. E eu vi que tinha uma cirurgia que fazia pela boca. Porque eu também tinha essa questão da estética, né? De como ficaria a cicatriz. Se eu falar que não, é mentira, assim. Eu tinha uma certa preocupação. Lógico que não era nem de perto a maior delas. Mas era uma questão que se eu pudesse não ter, eu iria querer. E aí eu descobri que a Carla Dias, né, também teve e fez pela boca. Nossa. E aí eu falei com o meu médico, ele falou, olha, é um tratamento novo, ainda não pode ser comercializado, ainda está sendo estudo. Então, se você for fazer, você tem que entrar na pesquisa, você vai ser um número de estudo. Aí eu fiquei meio, sabe, assim, com medo. E ele também falou, pode ser que a gente tenha que abrir também no pescoço. Se você tiver metástase, por exemplo, a gente vai ter que abrir pela boca e depois pelo pescoço. Falei, não, quer saber? Vamos embora, vamos nessa. Ele falou, até antes de eu te dar anestesia, você pode remarcar essa cirurgia. Você tem que estar segura, você tem que estar bem. Falei, não, tá, vamos nessa. Aí no dia da cirurgia eu tava muito tranquila, eu tava muito bem, eu não sei explicar. E aí... eu só queria acordar da cirurgia. A minha maior questão era, gente, depois da minha cirurgia me acorda, que eu quero saber que eu tô viva, que eu quero saber, assim, só que eu sobrevivi. Você nunca tinha feito cirurgia? E aí, não, já tinha feito, mas de estética, né, de silicone, sim, nunca tinha feito pela saúde. Sim. E é no pescoço, né, dá um medo, não sei explicar. E aí... Uma coisa séria, né, óbvio. Muito. E aí, quando... Mas eu nem vejo, você tem a cicatriz? A cicatriz muito pequena, muito, não dá pra ver nada. Assim, não dá pra ver nada. E não tem maquiagem nenhuma aqui. Gente, que maravilhoso. Ficou ótima. Aí te acordaram. Aí me acordaram, falei, ai, não. Aí eu tava tão feliz, tão aliviada, tão tipo assim, uhul. Que aí eles pra mim falaram, passou todo o medo. Tudo aí então, aí depois quando eu subi pro quarto, ele foi lá e aí ele falou, olha, você tinha metástase, ou seja, se a gente tivesse aberto pela boca,
a gente ia ter que abrir também no pescoço. Mas a metástase e é ainda onde? bem que você descobriu metástase em 5 de 7 linfonodos, porque tem os linfonodos. Sim, sei. E aí a metástase é ele saindo da tireoide e já indo para outros lugares. Que perigo, Ou seja, Aline. se eu não tivesse descoberto, né? Mas isso eu acho que é Rápido. recado pra todo mundo, gente. Todo Check-up mundo. anual. É isso. Eu, por lembro exemplo, que- faço ultrassom da tireoide, a minha ginecologista sempre pediu, assim. Então, eu nunca tinha feito, olha isso. Então, assim, eu acho que muitas pessoas não fazem, nunca fizeram. Então, serve total como alerta Isso. de façam, não precisa você ter um sintoma pra fazer. Eu não tinha nenhum sintoma, meus exames de sangue estavam ótimos. E ele só descobre a metástase depois que faz Depois a que cirurgia. abre, não tem como. Só quando abre. E aí ele falou alguma coisa de tratamento? Aí ele nessa falou, hora? aí, enfim, aí eu levei um mega choque, né? Que eu Lógico. fiquei assim, nossa, meu Deus. Tipo, realmente. Assim, era mais muito grave do sério. que eu pensava. Mas eu também senti um alívio. Aí ele, na hora, ele falou: olha, com isso, a gente vai ter que fazer um complemento de tratamento que é a iodoterapia, que é a iodorradiação, para matar as possíveis células cancerígenas que radioterapia? ficaram. Não. Rádio, Entendi. Iodorradiação. Que aí você toma radiação, enfim, aí você tem que ficar isolada, aí tem essas coisinhas. E aí eu falei, não, tá, eu teria que fazer até 6 meses após a cirurgia, mas eu já tava, assim, muito aliviada de ter feito a cirurgia. Claro. Muito, tipo, eu tava feliz que eu tava falando. A cirurgia foi muito tranquila, o pós foi maravilhoso, eu não tive nenhuma intercorrência, não tive nada, Graças a Deus. foi muito rápido. Eu achei que eu ia ficar dias sem comer, por exemplo, por causa que, né, mexeu A aqui. garganta. Não fiquei, no mesmo dia eu já podia comer arroz, salmão, tipo tudo. Então assim, claro, pouquinho, devagar, mas eu já podia comer. E eu achava que eu ia viver de sopa e suco por uns dias. Então foi melhor do que eu imaginava. E de dor. De dor também foi muito tranquilo. Ai, que Eu não senti tanta dor, eu sentia mais o incômodo de engolir, assim. Na hora que engolia, dava um pouquinho de dor de garganta, sabe? Mas nada também. Tipo, eu tava tão feliz, gente, eu juro, eu tava tão feliz de ter tirado tudo de ruim de mim que, pra mim, o pós tava, assim, maravilhoso. E aí, eu teria que fazer esse tratamento complementar. E, só que, o que acontece? Nessa cirurgia, pode-se cortar a corda vocal, o ligamento que tem na corda vocal. E aí você fica sem voz mesmo. Pode acontecer. É algo que Já tinham te avisado. já tinham me avisado. Só que isso acontece logo após a cirurgia. Ou uma semana, poucos dias depois, você perde a voz. A minha voz voltou normal. Eu falava normal, fui pro Rock in Rio, gritei. Normal, vivendo normal. E aí, 1 mês e pouco depois da cirurgia, eu tava sentindo uma azia. Falei, ai, gente, será que eu tô com gastrite? Fui fazer endoscopia. Fiz endoscopia. E aí, no dia seguinte da endoscopia, minha voz começou a falhar. Falei, gente, será que machucou? Sei lá, né? Tipo, pouco tempo depois da cirurgia eu fui fazer. Mas eu perguntei ao meu médico se poderia fazer endoscopia. Ele falou que não teria problema. Aí fiz, eu falei, gente, essa endoscopia deu ruim pra mim. Aí descobri que eu tava mesmo com gastrite, mas a minha voz foi só reduzindo, assim, a potência. Foi ficando estranha, eu falava, gente, que loucura. E coincidiu de ser uma época próxima do Fashion Week. E Fashion Week, pra mim, é um estresse gigantesco, porque eu resolvo muitas coisas ao mesmo tempo. Então, tem que resolver hospedagem. Fashion Week foi gringo, né? Em Paris. E aí, me sobrecarrega muito. Eu sou uma pessoa muito ansiosa, então eu fico muito nervosa, assim, com tudo. Eu gosto de tudo muito organizado, com antecedência. E as coisas, às vezes, não são com muita antecedência no nosso mercado, né? Então, eu achei, isso é emocional. Pode ser emocional, junto com a endoscopia, e deu ruim pra mim. Nunca imaginei que pudesse ser algo, né, com a cirurgia. E aí, você avisou seu médico? Avisei. E aí eu fui ficando preocupada, porque aí eu fiz exame, falou que tava tudo normal. Falei, gente, não tem diagnóstico, é emocional mesmo, pesado. Só que teve um dia que realmente, tipo, não saía mais som da minha voz. Não saia mais som. De, tipo, o Fernando não conseguia me ouvir mais. Eu tinha que digitar mensagem pra ele me saber. Amor, vou fazer isso. Mas nem assim, nada.
Não, foi aí pra mim. E pra você estava fazendo força. Foi desesperador. Gente. Aí foi o maior desespero do mundo, assim, porque foi realmente da noite pro dia, né? Eu perdi minha voz. E não tinha diagnóstico. E aí foi um anjo, que é a fono que eu até te falei antes da gente começar. Eu conheci essa fono maravilhosa, a Carol. E ela falou, olha, a gente vai precisar de um intensivão e a gente vai refazer esse exame que você fez e eu quero estar presente. Então, ela foi comigo no dia do exame, que é nasofaringologia, que é enfiar a câmera pelo nariz. É o pior exame que eu já fiz na minha vida. Eu fiz porque eu tenho calo na corda vocal. Gente, aí ainda fica, fala aí. Você pegou a câmera por dentro do nariz. É isso mesmo. Aí eu fiz com ela do meu lado. E aí ela viu que uma corda vocal minha tava com paresia, não era paralisia, porque paralisia é quando ela para 100% e aí não tem o que fazer. Teria que fazer outra cirurgia para voltar com essa corda vocal, que aí já tem outros procedimentos que ajudam, mas aí seria outra cicatriz, enfim, outra cirurgia. A minha era paresia, ela tinha movimento muito pouco, mas ela não fechava. Então, assim, a corda vocal, por exemplo, você falar, ela precisa encostar uma na outra e vibrar. Isso você consegue falar. Isso emite o som da voz. A minha ficava aberta. Então, ela não encostava uma na outra, passava só ar. Quantos dias você ficou sem falar? Eu fiquei mais ou menos 1 mês. Sem falar? Não, juro, gente. E nas redes sociais, você falava? Você falava não? Aí eu escrevi Não, sei, mas você chegou a contar nas redes sociais tudo que estava acontecendo? Contei depois de um tempo, depois que eu tive diagnóstico, aí eu tive que cancelar Paris. Foi horrível, porque eu cancelei 1 dia antes de embarcar. E aí, tem muita gente envolvida, né? Pode te queimar, né? Tipo, tem contratante, enfim. Só que era uma questão de saúde. Lógico. Porque eu tentei até o último momento falar assim, eu tomei injeção de... esqueci como é que chama. De anti-inflamatório? Assim? Corticoide. Corticoide. Uma injeção de corticoide, fui em vários médicos, assim, Albert Einstein, os melhores, ninguém conseguia explicar, ninguém conseguia falar, gente, por que não tá voltando? E essa fono conseguiu. Aí essa fono veio depois que eu cancelei Paris. Na hora que eu cancelei, eu fiquei muito mal, muito triste, porque envolvia outras pessoas que também iam. Mas você tava falando isso real time pros seus seguidores ou não? Tipo, escrevendo isso? Não. Você não tinha contado nada do que tá acontecendo ainda? Não. Eu falei da voz. Você contou, você contou do câncer, tudo isso você contou. Tá, aí eu contei do câncer depois da minha cirurgia. Tá. Porque antes tá muito agoniada, né? Eu não tava bem, enfim. Claro. E aí, da voz eu já tinha falado que eu tava sem voz. E quando eu cancelei Paris, daí foi a hora que eu realmente falei, gente, eu preciso cuidar da minha saúde. Não tem como eu ir pra uma viagem onde eu não consigo nem pedir comida. Não existe, se eu não consigo falar na minha língua, imagina em outra língua. Eu não consigo me comunicar com absolutamente ninguém. O que eu vou fazer? Então eu falei... Até perigoso. Eu falei, olha... Vai doer, mas é necessário, eu preciso cuidar da minha saúde. E aí a minha agência cuidou de tudo, né? A Colab cuidou de tudo pra mim. E eu fiquei na paz. Eu falei, não quero pegar mais celular. Porque aí, né? Eu nunca mais tinha tido crise de pânico desde então. E nessa noite eu tive uma crise de pânico horrível. Porque eu acho que aí meu corpo sentiu todo o estresse de tudo. Do câncer, da perda de voz, dessa questão de ter deixado de fazer um trabalho que pra mim é muito importante. Então, assim, veio tudo de uma vez e aí foi horrível. E aí, tipo, eu lembro que meu corpo tremia inteiro, assim, endurecia minha mão. Foi horrível, horrível. E aí eu falei, meu Deus, eu não posso mais agora pegar em celular. Agora o foco total vai ser a minha saúde e eu preciso recuperar a minha voz, eu preciso cuidar de mim. E aí nem peguei em celular. Eu fiquei, sei lá, uns 10 dias sem tocar no celular. Não sabia o que estava acontecendo, não acompanhei nada. Falei, aí eu comecei a fazer fono 2 vezes por dia. Aí ela ia na minha casa, fazia um laser que ajudava a inflamar, porque estava muito inflamado. E à noite a gente fazia online. E foi assim, por uns bons dias. E eu lembro que no primeiro teste ela pedia pra falar pra ver. Essa entonação a gente consegue falar uma pessoa normal 20 segundos, por aí. Eu não conseguia falar 2 segundos. Caramba, não saía. O ar, né, como eu te falei, ele passava. Não tinha a corda vocal pra fechar o ar.
Que agonia. Então, depois eu fui melhorando, a voz foi voltando, mas eu falava, tipo, muito cansada, assim. Aí eu tinha que respirar e falar um pouco. Respirar e falar um pouco. Mas só de eu conseguir falar qualquer coisa, eu já tava assim, nossa, meu Deus, obrigado, Senhor. Eu já tava super feliz. Mas era só assim, se tivesse tudo desligado, se você tivesse do meu lado, você conseguia ouvir. Entendi. Eu ia pro posto, colocar gasolina, o moço não escutava, não entendia nada do que eu tava falando. Aí eu tinha que escrever e falava, coloca tanto. Então, assim, foi uma provação muito grande, que foi doeu, mas foi um momento que eu me conectei comigo também, que eu falei, meu Deus, o que falta acontecer comigo? Não, porque você tava numa montanha-russa, né? Alto, daí de repente baixo, vem o câncer, aí tira, faz a cirurgia, tô bem de novo, aí de repente Exatamente. Mas aí você já tava fazendo seu tratamento também ou não? Não, o tratamento eu fiz agora em janeiro. Ah, tá. Fiz recente. E aí depois a minha voz, eu lembro que meu aniversário é em outubro, aí o meu único pedido era esse, que eu chamei alguns amigos para ir lá para casa, eu falava, Deus, eu só quero a minha voz de volta. Tipo, é a única coisa que eu peço, tipo, minha voz. Porque é a minha ferramenta de trabalho também. E fora que é horrível você não conseguir se comunicar com absolutamente ninguém, é muito ruim. E o Luca mesmo ficava, mamãe, eu não tô te escutando. Então era muito ruim. Mas aí, enfim, fiz o que tinha que ser feito, tratamento com a fono. A gente a cada 2 semanas ia lá e fazia de novo o exame para ver como tava, né, meu corpo tava reagindo, se tava voltando, se não tava, se uma corda tava compensando a outra. Porque realmente a corda boa começou a compensar, ficar mais gordinha para compensar a outra que não vinha. Olha como o nosso corpo é perfeito, né? E aí a gente foi vendo quais exercícios estavam funcionando, quais exercícios não estavam funcionando. E aí depois de um mês, minha voz foi voltando. Mas não tá diferente sua voz? Não, minha voz tá 100%. Eu fui fazendo o desmame da fono, foi bem aos poucos. Tipo, aí reduzi pra 1 vez por dia. Aí depois fiquei muito tempo fazendo 1 vez por dia. Depois foi pra 3 vezes por semana. E aí no Instagram, como que você tava lidando assim? Porque você então, não aí eu até gastando a voz, né? Exatamente. Aí eu, tipo, queria falar com as pessoas, só que me cansava muito. Então, falar um texto, ou então compartilhar tudo que eu tava vivendo, me cansava de uma forma. Eu tentava e não conseguia. Eu falava, ai, que saco, cara, eu não quero ficar escrevendo, eu quero falar com as pessoas para elas sentirem, para elas também, quem estiver passando por isso, ver que eu tô passando, né, pela mesma coisa. E aí, quando eu consegui falar um pouquinho mais, eu ia falando aos poucos e parava. E no início do vídeo eu falei, né, gente, eu tô voltando agora a falar um pouco, então eu vou falando pausado, e aí consegui compartilhar o que estava acontecendo. E aí, depois, quando eu voltei 100% também, aí eu voltei, tipo, falando, gente, eu tô conseguindo falar. E aí todo mundo... É muito legal também essa questão, porque eu acho que as pessoas... criam uma empatia tão grande, sabe? Com certeza. E isso é tão gostoso de receber, isso faz tão bem, principalmente quando a gente tá passando por períodos difíceis. Eu acho que dá uma força, sabe? Ver que pessoas que eu nem conheço estão rezando, estão vibrando, sabe? Então, pra mim foi muito importante esse carinho. E era por isso que eu tava agoniada, querendo mostrar, querendo falar, e eu não conseguia. Então, foi muito bom. Depois minha voz, graças a Deus, nunca mais teve instabilidade. A minha fono falou, olha, pode ser que você ainda faz ou não? Não. Agora nem precisa mais. Não precisa, pode ser que um dia você, num show, grite muito, você vai acordar rouca no dia seguinte, porque você teve uma alteração vocal, mas nunca mais eu acho que você vai perder a sua voz de novo. Graças a Deus. E aí eu descobri que foi por causa da cirurgia, enfim, então foi difícil, assim, mas a gente não tem outra forma de seguir sem ser forte. Né? Não tinha outra opção pra mim, eu tinha que ser forte. Então, eu tirei forças do além e falei, eu preciso compartilhar isso com as pessoas, porque quando eu descobri o câncer, quando eu queria informação, quando eu queria alguém pra saber e tirar dúvida, eu não tive essa pessoa. Entendi. E eu sei o quanto isso aflige, o quanto isso é ruim. Você querer perguntar, nossa, doeu, nossa, como é que ficou a cicatriz? Nossa, como é que é? E não ter ninguém. Então, hoje, e eu demorei um tempo também, porque para me fortalecer,
pra falar, eu lembro que há pouco tempo atrás eu chorava muito, porque quando eu lembrava disso nossa, é os últimos momentos e meu filho vai lembrar de mim assim, isso é muito ruim, isso sobe um sentimento muito doloroso em mim. Então eu chorava, eu falava, e eu não quero toda hora falar disso. Positividade, sim, né? Sim, porque eu tava positiva, Trazer só que me doía. Eu também, falava, né? eu preciso passar isso quando eu estiver forte. Então, hoje que eu tô muito bem fortalecida e tal, eu consigo falar muito tranquilamente. E eu quero ser uma porta-voz, sabe? Para mim, não tem nada mais gratificante. É muito bom você receber elogio, mas hoje eu recebo pessoas que falaram, nossa, eu descobri por sua causa. Você salvou a minha vida. Nossa, gente. Eu acho que isso é algo assim que eu não sei explicar a grandiosidade que é isso. Então, assim, no momento eu não pensava por quê. Mas às vezes foi Deus me usando mesmo para dar voz para algo, para uma doença tão silenciosa. Que, enfim, eu sou nova, jovem, sempre me cuidei e mesmo assim eu tive, né? Sem sintoma nenhum. Então, poder alertar pessoas, usar minha visibilidade para isso, é um presente para mim, sabe? Então, Faz eu tudo quero, fazer sentido, exatamente, eu quero usar isso para mostrar para outras pessoas que Nossa, não sei que também. bomba, parece uma bomba. Gente, que horror. Não, faz muito sentido isso. E é exatamente, você começa a entender o propósito de tudo, né? Isso. E aí você não fica se questionando por quê, né? Você fala assim, não, agora eu entendi. Exatamente, e graças a Deus, aí eu fiz a iodo em janeiro, voltei de viagem, e aí tem que fazer uma dieta de 15 dias sem iodo. Gente, é horrível. Você não pode comer sal, você não pode comer absolutamente nada que tem sal, nenhum industrializado, você não pode, tipo assim, você tem que mandar fazer um sal. Não, juro, aí é muito difícil, porque eu ainda cheguei dos Estados Unidos, meu paladar tava viciado em carboidrato americano. Sei. Aí no dia seguinte eu já tive que cortar tudo que tinha iodo. E aí, o que você toma? Um remédio, é isso? Então, eu tive que tomar umas injeções 3 dias antes, tive que fazer exame beta-HCG, porque eu não podia de jeito nenhum estar grávida pra fazer, porque a radiação é muito forte. E aí, mas enfim, passou, deu tudo certo. Acho que é só uma vez ou não? Então, depende. Aí você faz a primeira sessão, a quantidade, o médico que também passa, né, de radiação que precisa. Essa iodo, radiação, é para matar as possíveis células cancerígenas que ficaram. E aí, depois que você faz esse iodo, você faz um exame de PCI, que é para detectar se as células cancerígenas estão em outros órgãos, se foi para outra parte do corpo, ou se tá tudo tipo bem. Um PET scan? É como se fosse uma tomografia. Tá, entendi. É uma tomografia. Mas do corpo todo, para avaliar como que foi onde o corpo absorve a radiação é onde tem as células cancerígenas. Então, elas tinham que vir todas para cá, para matar o que possivelmente não saiu durante a cirurgia. E aí, o resultado saiu há pouco tempo dessa PCI. E é esse resultado que diz se você vai precisar de outra sessão ou não, ou se você tá curada. E graças a Deus, eu estou curada. Nossa, e aí, eu recebi a melhor notícia que eu poderia, assim. Nossa, foi muito bom. Eu chorei de emoção. Falei, cara, passou. Foi difícil, foi doloroso, mas passou. Então, comemorar, sabe, essa vitória, comemorar que eu consegui é muito, muito. E hoje muito você é outra pessoa, né? Depois de tudo que você passou. Outra pessoa. Nossa, nem se compara. Agora é só também fazer exame periódico de 6 meses durante 5 anos. Mas, assim, o pior já passou e transforma mesmo. Eu me transformei como pessoa, assim, mesmo. Com certeza, gente, imagina. Tem mais, né, que ela tá... Tem mais 2 perguntas. Sobre isso. Tem mais 2 perguntas, mas tem uma que é exatamente o que vocês já falaram, mas eu vou colocar... Sim, pra ela participar. Foi a Simone que mandou. Vou colocar aqui. Bom dia, meninas. Meu nome é Simone Zulin e eu acompanho vocês, adoro o podcast de vocês. E hoje eu vi que a entrevistada é a Aline. Adoro também seguir a Aline no Instagram e nos últimos tempos, acompanhando os stories da Aline, eu vi que ela estava fazendo tratamento com a fonoaudióloga e fiquei bem interessada em até passar esse tratamento para algumas pessoas que eu conheço. E eu gostaria de saber se ela gostou desse tratamento, se fez a diferença, né, no que ela estava buscando. E saber um pouco mais
sobre esse tratamento que também é um pouco até desconhecido pela maioria das pessoas, né? Visto que não é muito falado na mídia, e acredito que tenha sido muito bom pro que ela vinha buscando, tá bom? Agradeço. Um beijo para vocês e um ótimo dia. Aí ela complementou. Peraí. E complementando a minha pergunta, o porquê, Aline, você contratou a fonoaudióloga? Foi para melhorar algum aspecto da sua voz? Teve algum motivo específico para que você fosse em busca dessa profissional? Tá bom? Só complementando. Obrigada, gente. Um bom dia para todas vocês. Eu acho que ela perdeu o momento que você ficou sem voz, né? E daí ela também já saberia porque você contratou. Mas ela perguntou do tratamento em si. É interessante falar, assim, você falou 2 vezes por dia e tal, mas o que era? Exercícios de voz. Então, intensos. Olha que louco. Eu conheci a minha fono porque ela era uma seguidora minha. Olha que loucura. Por isso que é uma troca, tá vendo? Eu recebo muito direct. E aí apareceu lá, Carol. Eu abri, ela começou assim: eu sou especialista em voz no H-Core, acho. Enfim, porque ela falou, não é normal o que tá acontecendo com você. Porque eu ia falando, gente, a minha voz não tá voltando, tá piorando. Ela falou, não é normal, me chama que eu sou especialista em voz. Depois de cirurgia de tireoidectomia, me chama. Falei, gente, é um anjo. Ela é exatamente o que você precisava. Não, assim, é um anjo. E aí, eu chamei ela e a gente trocou. E aí, eu conversei com ela. E eu tava assim, tentava falar, né? Porque foi o momento mais crítico que eu estava sem voz nenhuma. Por isso que eu tava buscando a fono. E aí, ela me tranquilizou muito. Ela falou, olha, a gente precisa fazer o exame, eu preciso saber. Mas é comum depois da tireoidectomia. Então, o seu caso, não, na hora que ela falou da cirurgia, aí que eu me liguei que podia ser por causa da cirurgia. Porque pra mim, até então, era emocional. Olha que loucura. E realmente não é falado fono. Pra mim, fonoaudióloga era só pra cantor, por exemplo, sabe? Pra quem usa muito a voz. Como se a gente não usasse. A gente usa o dia inteiro a voz. Então, mas realmente é pouco falado, né? Sobre essa profissão. E aí, quando ela falou, olha, a gente precisa fazer um tratamento, a gente precisa entender o que tá aí dentro. E aí, eu fiz o exame e ela viu que tava super inflamada, minha corda vocal tava com paresia. E aí, a gente fez um tratamento em cima dessa paresia. Então, era tratamento de fortalecimento, eram exercícios, assim, intensos. Eu ficava muito cansada, por exemplo. Saía cansada, parecia que eu tinha treinado. Cansa muito, mas foi o que voltou a minha voz. Assim, não tinha nenhum outro tratamento que faria o que a fono conseguiu fazer comigo. Como chama essa fono? Carol. Vamos falar dela, né? Qual que é o sobrenome dela? Deixa eu ver no meu celular, esqueci o sobrenome dela. Porque já que ela foi tão maravilhosa, né? Vamos indicar. Maravilhosa. Acho que a gente tem que indicar. Vai que alguém tá escutando aí, tá passando por uma coisa parecida, sei lá. Até eu com a minha rouquidão vou lá. É um dilema, porque as pessoas falam que gostam da minha voz rouca, mas eu tenho calos na corda vocal, então pode piorar. Aliás, inclusive está piorando, né, ao longo do tempo. Aí também não dá pra, né, ficar sem voz. É porque a gente tem mania de, tipo assim, de só procurar algo pra… Quando tá crítico, né? Quando tá crítico. Não é preventivo. Não é preventivo. E isso é muito errado. Enfim, é Carol Comete. Carol Comete, parabéns pelo seu trabalho. Ela é muito incrível, muito querida. Nossa, ela me deu um super suporte. E realmente foi ela, assim, que voltou 100% a minha voz. Não teve nenhuma outra coisa paralela ao tratamento com fono. Então, assim… sou muito grata a essa profissão, sou muito grata a Carol, porque foi realmente… E ela fala, olha, eu tenho conhecimento, mas a sua dedicação também foi muito importante. Claro. Então, eu acho que é isso. Tem pessoas que, não, fica com preguiça, enfim, de cuidar. E eu não, eu falava… O que eu puder fazer para acelerar esse processo, eu queria o quanto antes. Então, tudo que ela falava, dica, qualquer coisa… Eu seguia a risca, então eu sou muito boa aluna. Ela passava os exercícios, eu fazia, eu não deixava. Então, eu pedia vídeo quando eu tinha dúvida, então ela me mandava os vídeos. Enfim, então eu acho que isso realmente fez muita diferença. Fez muita diferença, não, foi o que voltou a minha voz. Então, eu sou muito, muito, muito grata.
Nossa, que legal. Respondendo você, Simone, então a gente já sabe até o nome dela, agora você pode indicar a dica. as pessoas. Mas aí, voltando um pouquinho no seu relacionamento com o Fernando, vocês passaram por momentos muito intensos na vida de vocês. Então, desde um reality show, confinados, sem família, etc. Depois, engravidaram muito rápido dentro de um relacionamento. Então, meio que pularam várias etapas aí. Sim, né? Sem estar casado, sem nem se conhecerem tão bem assim, né? Total. E depois, com o câncer, o diagnóstico, a doença, etc e tal. E aí, tem um momento da vida de vocês juntos que vocês separaram por alguns meses, que nem você falou. Eu queria entender o que aconteceu, por quê e o que você sente que vocês evoluíram. Então, engraçado que até hoje as pessoas têm essa curiosidade, eu também nunca falei. Gente, hoje tá muito inédito o negócio, sério. Mas, assim, sendo muito sincera, porque eu poderia inventar 1000 coisas aqui pra parecer algo, enfim, e não é. Eu dei uma surtada legal mesmo. Eu acho que igual você falou, foram tantas informações novas na minha cabeça, porque eu saí de Belo Horizonte, era uma pessoa anônima, daí entrei no maior reality do país, conheci o Fernando, aconteceu tudo que aconteceu, depois saímos, ficamos juntos, engravidei, tive o filho, aí a gente passou por mega dificuldade. Então, assim, eu dei uma surtada, uma pirada, que eu falava, gente, eu não curti a minha vida, eu preciso curtir a minha vida. Então, eu fiquei na loucura de, tem que sair com os amigos, sabe? De viver, essa coisa de viver de adolescente, me deu isso. Olha que loucura. E aí, vocês estavam quanto tempo juntos nessa fase? Ai, eu acho que o Luca tinha 1 ano, 2 anos. Tá, você tinha uns 27, assim. Tá. E aí, tive esse surto, e aí eu falei, e o Fê falando, cara... nossa, ele é muito bonzinho, cara. Ele falava assim, você pode sair, não tem problema. Eu fico aqui com o Luca. Enfim, sabe? Ele não queria separar. Ele foi parceiro ele deu mesmo. Todas as chances, assim, sabe? Ele falava, cara, eu não quero. Tudo bem, você sair, eu não me importo. E eu tava saindo quase todos os dias. Tipo, eu ia sair, eu chegava de manhã em casa. Não acredito. Não, nesse nível. Olha que loucura. Olha que loucura. E aí eu falei, gente... Isso não tá legal, isso não é legal com ele, sabe? Ele é um cara tão maneiro comigo, ele é o pai do meu filho. Eu não quero que tenha nada de desrespeito no nosso relacionamento. Então, se eu quero viver essa fase, eu vou viver. Mas eu não vou fazer nada pra magoar ele. Então, eu preferi a separação, preferi terminar. Falei, não, olha, eu quero esse tempo, eu quero viver, eu quero viver isso que eu tô sentindo que eu quero viver. Fui muito sincera, então assim, isso foi muito importante também, porque eu poderia ter ficado ali na parte cômoda, né, de tô ali saindo, mas também tem aqui meu marido. Você poderia ter estragado o que vocês tinham, né? Exatamente, a gente nunca tem mais voltaria, por exemplo. Eterno, então minha preocupação sempre foi muito grande com isso. E aí eu fui, ele ficou super chateado e eu acho que eu errei muito a forma que eu fiz, eu acho que, enfim... Eu pedi desculpas pra ele depois eu que falei que queria voltar, sabe? Porque depois eu caí na real. E você correu muito risco, assim, né? Muito. Você correu o risco de perder. Sim, exatamente. Mas ao mesmo tempo você foi sincera com você. Então... Por isso que eu não me julgo, assim. Eu acho que a gente acaba se cobrando muito e, nossa, não deveria e tal. Mas eu fui sincera com o meu sentimento comigo e com as pessoas que eu amava. Então, pra mim, é isso. Eu aprendi, errei e pedi desculpas, perdão, e aprendi, ponto. Mas eu precisava viver isso. Eu acho que foram 4 meses que depois eu caí na real e falei, meu Deus... O que é isso? E aí eu acredito muito em má influência, sabe? Porque eu comecei a andar com pessoas que não eram as pessoas que eu minhas amigas. E aí, quando você tá no bem bom, na farra, é muito legal, né? Mas na hora que você bate a cabeça no travesseiro, é difícil essas pessoas estarem. Também. E aí foi cair na minha ficha, eu falei, meu Deus, eu preciso agora correr contra o tempo. O que eu fiz na minha vida? E aí eu voltei e pedi desculpas pra ele. Aí o Luca ficava uma semana comigo, uma semana com ele, uma semana comigo com ele. Numa vez que ele foi pegar, eu fui e falei com ele. Falei, olha, quero te pedir desculpa. E eu era muito orgulhosa. Hoje eu nem me acho mais orgulhosa, que eu mudei muito. Mas eu era muito orgulhosa pra eu pedir desculpa. Era assim, eu ficava dias falando, gente, será que eu vou conseguir? E eu falei, não, vou baixar minha guarda, porque eu que errei, não vai ter como. E ele já tava vivendo a vida dele. Aí eu pedi desculpas e tal, e ele... né, ficou chocado, porque ele nunca esperou que eu fosse pedir desculpas.
E aí a gente ficou e tal. Aí depois de uns dias ele falou, cara, não é isso, não tá me fazendo bem, não é, não. Aí eu fiquei arrasada, eu falei, nossa, perdi ele. Nossa, que desespero. Fiquei muito mal. Aí eu fui pra BH, falei, vou ficar uns dias com a minha família, levei o Luca e tal. Aí quando eu fui pra lá, ele começou a me mandar mensagem. Ai, tô sentindo sua falta, não sei o quê. Eu falei, então, ele quer. Mas você sente que foi um joguinho ou você sente que ele realmente estava confuso? Não, eu acho que ele tava com medo, assim, entendi, sabe? De ser magoado de novo. Exatamente. Foi pra ele foi muito difícil, né? Ele não queria mesmo. E me ver assim, tipo, nem aí. Eu nem chorei quando eu terminei. Falei, nossa, não, é isso que eu quero. Então, pra ele foi muito doloroso também. E aí, eu acho que ele tinha esse medo de... beleza, eu volto agora. E daqui 5 meses ela vai surta de novo e termina, sabe? Então, eu entendo totalmente o lado dele. Eu acho que eu tive que ficar... durante um tempo reconquistando essa confiança, de mostrar pra ele que era realmente o que eu queria, que, enfim, eu só tinha passado por uma fase estranha, mas era o que eu queria, era viver com ele, viver a nossa família de volta, ter a nossa família de volta, e aí as coisas foram acontecendo. Tem uma situação muito bizarra que eu lembro que eu tava em casa, e a gente tinha uma moça que ajudava a gente, e eu ia pro Coachella, olha que loucura. Isso a gente tava nessa de volta, não volta, volta, não volta. Eu ia pro Coachella, eu não sou espírita, tá? Eu respeito todas as religiões e eu acredito um pouquinho em cada, tanto é que eu não me defino em uma única religião. Mas eu fui pro shopping pra comprar algumas roupas pra ir pro Coachella a trabalho. E ela me ligou, na hora que eu entrei no provador, ela me ligou, falou, volta que eu tô passando muito mal, eu vou desmaiar. Falei, gente, peguei o carro correndo, voltei pra casa. Na hora que eu voltei pra casa e abri a porta, foi a pior cena que eu já vi na minha vida, porque ela tava completamente possuída, que ela olhou pra mim, foi uma coisa muito chocante. Ela olhou pra mim e ela falava com uma voz grossa, assim, vocês não vão ficar juntos. Ai, meu Deus do céu, calma. Juro. Calma que eu tô toda arrepiada. Juro, foi muito chocante. Foi tipo assim... Mas você acha que era alguma energia que tava fazendo você, tipo, querer sair do relacionamento? Sei lá. Eu sei que ela aí depois ela falou calma, que era... Eu tô passando mal. Eu tenho muito medo. Não, eu fiquei apavorada. Mas que eu ele tava em casa medo. também? Tava em casa. Na hora que ela falou isso, eu abri a porta. Ela fez isso olhando pra mim e desmaiou. Tipo assim, ela falou isso. Vocês não vão ficar juntos. Não era ela. Não era ela. E aí ela caiu. Na hora que ela caiu, juro por Deus, Fabi, eu ficava assim, gente, o que tá acontecendo? Aí eu peguei o Luca, que aí o meu instinto... O meu instinto foi pegar o Luca e me trancar. Eu falei que se ela pega uma faca, sei lá, se ela tava realmente em outro, sei lá. Aí peguei ele, me tranquei no quarto. E aí tinha hora que ela voltava ao normal e rezava, tira isso de mim, tira isso de mim. Coitada. E aí tinha hora que ela voltava, fazia umas vozes assim. Não, Fabi, juro por Deus, foi a situação mais... Ela tá rindo da minha cara. Juro, gente. Mas eu tô em choque. Não, eu nunca vivi algo... Mas sabe o que eu tô achando? Eu acho assim, que alguém fez alguma amarração, alguma coisa. Eu também acho. E eu juro que como que ela fala exatamente isso? Vocês não vão ficar juntos. Meu Deus. Aí na hora eu liguei pro Fernando. Falei, cara, eu tô com muito medo. Porque eu não sabia em qual nível possuída ela tava. Eu falei, eu tô com muito medo dela pegar uma faca, dela quebrar a porta. E eu tô aqui sozinha com o Luca. Faça alguma coisa. E ele tava em São Paulo ele não tava lá? Não. Ele tava em São Paulo a trabalho. E ele falou, cara, eu não tô acreditando. Eu senti que não era pra eu vir pra São Paulo. Alguma coisa tava falando pra eu não vir. Mas tô voltando, calma, fica calma, a gente vai tentar falar com a família dela. Aí a gente conseguiu falar com a família dela, com a filha, de falar, olha, sua mãe, porque já era uma moça mais velha, já era uma senhora, sua mãe tá aqui. Aí eu gravava os áudios assim, ó, para as pessoas. Com a voz? Pra eu não ser... Ela não parava? Não, ia e voltava. Aí a família conseguiu achar o pastor da família, foi um pastor lá pra casa. Aí fez a oração. Já tinha acontecido isso antes com ela? Não sei, nem perguntei. Eu ficava só no meu quarto, trancada com o Luca, e o Luca, assim, nem entendendo sonhando, nada, tadinho. E eu nem ia falar com ele também, claro. Porque, né, não precisa traumatizar a criança. E aí, eu sei que depois da oração toda lá com o pastor, aí eu falei, gente, eu só vou sair do quarto quando todos forem embora. Eu não quero, tipo, olhar, não quero... Claro. Eu tô com muito medo.
Aí depois que todo mundo foi embora, aí eu tranquei, nossa, aí eu desabei. Eu falei, gente, o que tá acontecendo? Isso ninguém sabe. Agora as pessoas não sabem, mas ninguém sabia. Eu nunca compartilhei isso com ninguém. Porque é algo muito íntimo e, tipo, foi muito bizarro, assim. E aí, nesse dia, o Fernando sentiu, sabe, que tinha alguma coisa querendo que a gente não ficasse juntos. E aí a gente falou, agora a gente vai ficar junto. Agora, depois disso tudo, aí fortaleceu a gente num nível, lógico, tipo assim, que nada mais, assim, nem balançou a árvore. Assim, a gente realmente vocês criaram demos as mãos ali e nunca mais. Aí a gente não teve mais contato com ela, porque a gente realmente ficou traumatizado, Claro, né? A gente não quis mais contato. E ela até pediu desculpa, tadinha, ela mandou mensagem pedindo desculpa e tal. E ela não tem culpa, né? Mas eu fiquei muito assustada porque eu pensava, ela fica sozinha com meu filho. Se ela tem um surto Deus pior, me livre, gente. faz alguma coisa com ele, eu nem sei. E ela que cuidava dele. Uhum. E aí, foi bem, bem ruim. E aí o Fê voltou no dia seguinte e aí desde então a gente ficou juntos e nunca mais a gente se separou. Gente, É muito chocante, né? Isso te fortaleceu também com a fé, assim, de rezar mais e tal, ou não? Eu sempre tive uma fé muito fortalecida, muito, muito. Sempre tive minhas orações, eu sempre busquei também seguir um caminho correto, sabe? De que, cara, eu não faço maldade com ninguém, não desejo mal a ninguém. Então, eu sempre tive no meu coração uma fé muito grande. Mas dessa vez eu falei, assim, eu fiquei com medo, mas ao mesmo tempo eu falei, o mal não conseguiu chegar até a gente. Ele ficou, Alguém te protegeu, né? Então, por mais que eu estivesse com medo, ao mesmo tempo eu falei, eu fui protegida, nada de ruim aconteceu, nada com a gente fisicamente, nada. Então, eu acho que isso é uma proteção de Deus mesmo, sabe? Mesmo a descoberta do seu câncer também, né? Total. Se você descobrisse um pouco depois, sei lá o que ia acontecer, Deus me livre. Total. Em nenhum veio, momento né? Você falou, Deus. Veio a vozinha na sua cabeça, tipo, faz o exame. Total. Eu acho que proteção assim, de Deus. Anjo da guarda, Deus, o que todo mundo acreditar, mas É isso. Então, por isso, assim, eu me sinto uma pessoa muito abençoada, muito protegida por Deus, sabe? Então, E isso você não tinha contado pra ninguém também? Esse da sua funcionária? Não. Gente, chocada. É chocante. Não, acho que poucas amigas minhas sabem, pouquíssimas pessoas, porque é algo que foi muito chocante pra gente. E nunca mais a gente vai esquecer, né? Mas aí depois disso você ficou com um pouco de receio de aparecer, assim, ou você… Não. Nenhum momento isso, que bom. Nada. Mas poderia te dar um trauma do tipo assim, eu quero ficar reclusa, não quero que me vejam. Não. E como que você é em relação ao seu filho, assim, na exposição? Então, agora ele tá numa fase que ele quer. Bonitinho. Ele fala, eu quero ser famoso. Porque ele vê a gente tirando foto. Ele fala, eu também quero. Por que as pessoas pedem pra tirar foto com vocês e não pedem pra tirar foto comigo? Ai, que bonitinho. Aí agora também ele cismou que quer ser youtuber. Então ele fica fazendo vídeo, gravando vídeo, assistindo YouTube. Então ele tá nessa fase que ele quer… sabe, ser famoso, tanto aí ele falou, nossa, eu tenho isso tudo de seguidor, que ele tem Instagram, né? Acho que ele tem 100 e poucos mil seguidores. Gente! Aí quando a gente falou isso, meu Deus, eu tenho muitos seguidores. Mas aí também eu fico muito preocupada, porque ele é uma criança ainda, né? Ele tem 6 anos. E eu mostro um pouco, sim, mas mais de como é a minha rotina do que o que ele faz, mais ele, sabe? Eu tento preservar para ser uma escolha dele no futuro mesmo. Mas eu sinto que é difícil, assim, conversar sobre isso. Porque ele vê a gente o tempo inteiro no celular, em rede social. E a gente fica controlando o iPad, por exemplo. Então, por que a gente fica o dia inteiro e ele não pode ficar? Ele questiona isso. Então, eu fico tentando mostrar pra ele que ter seguidor não quer dizer que ele vai ser mais legal ou mais querido, porque essa nova geração precisa de uma aprovação, né? De ter algo nas redes sociais. Hoje as pessoas querem ser influenciadoras, influenciadores. Então, eu fico preocupada, muito preocupada dessa geração dele já vir com
com essa preocupação de as pessoas só vão gostar de mim se eu tiver seguidor. A validação, né, dos outros pra você ser quem você é. Muito preocupada, muito preocupada. Um monte de preocupação disso também. E é uma coisa que, assim, não tem como pedir um conselho pra alguém. A gente que tá vivendo isso, né? É uma geração nova agora. Então, tudo pra gente também é novo como pais, né? Então, eu tento sempre acertar. A gente faz as coisas querendo acertar. Muitas vezes eu erro, mas a maioria das vezes a gente tenta ter um diálogo e explicar e conversar. E a gente também tenta se controlar um pouco de... Cara, vamos parar de pegar celular tanto. Tipo, a gente come com o celular na mão. Na hora da refeição, vamos deixar lá em casa é assim. as telas de lado e Todo mundo larga. Então, são esses detalhezinhos que eu acho que fazem diferença e são importantes, Com certeza, sem dúvida nenhuma. Tem mais. A última pergunta aqui, que é da Luciana. Olá, meninas, tudo bem? Meu nome é Luciana Vendrame, eu sou fã da Fabi, sou fã da Aline, sou mãe, sou esposa, sou alegre, sou muito feliz em fazer parte desse momento tão especial com vocês. E a minha pergunta, então, vai para a Aline. Aline, eu acompanho você desde a época do BBB, vi tudo que aconteceu, até suas decepções lá dentro, a sua reconciliação aqui fora, a sua gravidez, o teu relacionamento, o teu baby lindo, e agora esse momento difícil, recente que você viveu. Então eu queria saber o que mudou daquela Aline do Big Brother para essa Aline de hoje, né? O que essa transformação na sua saúde transformou na sua vida pessoal, na sua vida como mulher. Um beijo grande, eu amo vocês. Que linda, é muito obrigada. Fofa. Você vê que a energia é contagiante, né? A gente abre um sorriso, A gente não precisa estar perto, a energia da pessoa chega primeiro, é muito louco. Ela passou algo muito bom, obrigada pelo carinho. Realmente, eu sou outra pessoa, como eu te falei, né? Eu renasci e me transformei muito. Eu acho que hoje eu me sinto muito mais segura de quem eu sou. Antes eu acho que eu precisava muito da validação e da aprovação de outras pessoas. Principalmente no meio da moda. Como eu não vim, como eu não pertenço, né, a uma panelinha, como eu não nasci em São Paulo, então tudo pra mim é muito novo. Como eu nunca tive muito dinheiro para fazer acontecer e estar próxima dessas pessoas, eu me sentia muito inferior. Eu falava, nossa, eu nunca vou pertencer, nossa, eu não vou ser boa o suficiente porque eu não tenho dinheiro para comprar essa bolsa, nossa. Então, eu ficava muito insegura comigo mesmo, sabe? E depois disso tudo, eu vi que, assim, eu sou uma mulher múltipla. A moda só faz parte da minha vida, mas eu não posso viver em função de agradar outras pessoas. Eu tive uma reunião recente mesmo com a minha agência e eu expus isso. Eu falei, gente, eu tava muito insegura e por muito tempo eu deixei de postar, mostrar e falar coisas que muitas pessoas iriam se enxergar por medo de alguém achar alguma coisa, sabe? Então, hoje eu sou tão segura de quem eu sou, eu acho que eu mostrar as minhas vulnerabilidades, ou mostrar que eu não sou só essa mulher glamurosa que às vezes aparece com uma foto super produzida, me torna tão humana, tão real, que isso é muito mais legal do que ser inatingível, do que ser inalcançável, sabe? E isso, pra mim, é uma coisa muito recente que tá vindo, essa maturidade. Eu não sei se o câncer acelerou essa maturidade em mim, mas eu acho que hoje o que as pessoas quiserem pensar, ou se a fulana ou se a ciclana pensar algo, é um pensamento delas, sabe? Eu não posso deixar de viver e mostrar a minha realidade, quem eu sou, a minha verdade por causa de outras pessoas. Então, hoje eu me sinto muito mais segura, muito mais fortalecida. Não me abalo mais com o que as outras pessoas pensam, sabe? Antes era isso, eu ficava tentando me provar que eu consigo, eu vou fazer o Fashion Week, eu tenho que ir nos desfiles, encaixar, sabe? se enquadrar, né? E
cara, tem tanta coisa legal pra mostrar da minha vida. Igual eu não postava treino, que eu falava, as pessoas vão falar que eu sou uma musa fitness, vão me colocar só nessa gaveta. E não, eu sou a pessoa que treina. As pessoas. Exato, sabe? Então, pra mim, hoje, eu tô muito bem, sabe? Eu tô leve. Eu acho que a gente se encontrar e poder ser real, putz, não tem preço, assim. Antes eu tava com um peso gigante nas costas o tempo inteiro, planejando. Tudo tinha que ser um cenário incrível, tudo tinha que ser pensado demais. E isso tudo foi meio que... Você se libertou. Total. Então, eu acho que... Não, eu acho que você também dá devida importância para problemas reais, né? Reais. Quando um problema desse vem na sua vida e você vê que isso que é problema, Isso é um né? problema, O resto não é problema. Você não conseguiu desfile tal. Você não conseguiu ir no evento tal. Exatamente. Nada disso é problema, né? Exatamente, E aí eu acho que você dá a devida importância para as coisas na sua vida de uma e eu forma acho muito também mais clara. que todo mundo acaba se comparando, né, em algum momento. E principalmente no nosso meio, eu acho que existe mais ainda uma comparação de a fulana fez isso, por que eu não tô fazendo? Tem que fazer igual, tem que... A gente falou isso hoje em outra entrevista. Então, isso é uma bobeira, porque só você vai ter um diferencial. E só você vai saber qual é ele. Então, tentar se encaixar só porque deu certo com outra pessoa, não necessariamente vai dar certo com você, vai dar certo com a sua verdade. Então, eu ficava me comparando muito de tem que fazer, tipo... E, cara, nossa, eu tô tão mais leve de... Eu vou fazer o que me faz bem, eu sou essa pessoa. Quem gostar, ótimo. Quem não gostar, é só não seguir, tá tudo bem também. E eu acho que levar a vida assim é muito melhor. Ai, que delícia, né? Que bom. Uhum. Então, se você pudesse mudar o que aconteceu com você, você nem mudaria? Assim. Não, nada. Absolutamente nada. Como eu falei também, hoje, ser inspiração para as mulheres e alertar outras pessoas a salvarem suas próprias vidas... É tão especial, É grandioso demais, então é muito especial. Não posso mudar nada, não mudo absolutamente nada na minha história. Nada, nada, nada. Que lindo isso. Eu amei. Eu também. Demais. Eu amei a sua participação aqui, amei todas as obrigada. lições que você passou, né, de certa forma, e como você foi evoluindo, né? Sim, como mulher, como pessoa, como mãe, né, como influenciadora. Sim. E hoje você é uma pessoa muito mais completa, muito mais segura. Mais, Que legal. Há algum tempo atrás eu ia estar super insegura de vir aqui. Jura? Muito. Eu ia ficar assim, meu Deus do céu, eu falo toda errada. Eu não falo bem, eu não sei o quê. Eu ficava me auto-sabotando muito, sou um pouco assim. Sabe? Eu sou um pouco e aí eu falava, tipo, era preferível, eu desmarcava, que aí eu falava, não vai correr o risco de não caminhar bem da forma que eu queria. A síndrome de impostora, né? Olha... E aí, eu perdi muita coisa, eu acho legal, sabe? Por ser assim. Então, hoje, essa você sou joga. eu, meu amor. E é isso, sabe? Espero Tanto é que você abriu várias coisas que você nunca tinha falado. Sim. Talvez por uma insegurança de, exatamente. Posso falar isso, porque não sei o que. Hoje em dia você pensar. tá tipo, vou falar e... É isso, gente. É a minha verdade, sabe? Que legal. Olha, eu tô mais fã ainda, amei. Obrigada. Obrigada a você. Eu vou encerrar aqui no YouTube, mas lembrem que a gente vai fazer a DR, que vai pro Fab Talks no Instagram. E lá a gente tem cortes, a gente tem vários conteúdos legais. Batemos 50 mil seguidores lá. Ai, que legal, parabéns. E aí, rumo aos 100 agora, me ajudem aí, compartilhem com as amigas. E a gente vai continuar no Spotify, enfim, no áudio, com a DR. E aí vai pro Fab Talks pra quem quiser seguir. Mas eu obrigada. amei, obrigada a você. Amei demais. Beijo.